um time centenário. Fernando Diniz pode ser considerado o melhor treinador do futebol brasileiro na atual temporada. Eu diria um dos melhores, mas não o melhor. E para você, CH? Um dos melhores. E para você, Tigrão, qual é a sua resposta para o Na Lata 2? Futebol é muito dinâmico e é momento. No momento, como campeão da Libertadores, ele é o melhor. É a maior conquista de um treinador brasileiro em 2023. Já vem aí a abertura da grande jornada esportiva, direto da Vila Belmiro. São Paulo e Bragantino. O jogo é na Vila porque o Morumbi está ocupado lá, vai ter um show lá, né? E aí a Vila Belmiro será, portanto, o palco e mando do São Paulo. Palpites. Vamos lá, Tigrão, começo com você. São Paulo, Red Bull Bragantino ou empate? Red Bull. E para você, CH, qual é o seu palpite? Red Bull Bragantino. E para você, Gleger, qual dos 3 resultados vai acontecer hoje na Vila Belmiro? Acompanhe meus companheiros, Red Bull Bragantino. Valeu, Gleger, um abraço para você e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Até amanhã, Batista, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Abraço, Batista, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Olha, dá tempo ainda, né, de colocarmos aqui ouvintes que estão aí pendentes, pendurados, esperando e a mensagem não vai pro ar, porque falta tempo. Vamos lá, ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. Anivaldo Jarrão, aqui de Souzas. Carlos Batista, você acertou na mosca. Eu já vinha pensando sobre isso aí, sobre a contratação desses jogadores aí. E eles contratou os caras com o contrato renovado. E, obviamente, os outros ficou enciumado, porque ele fala assim, nós vamos subir para a Série A, eu não vou ficar aqui. Então, só aqueles que já renovaram o contrato que estão assegurados. Então, para que eu vou correr? Matou a charada certinho. Pode conversar com a diretoria do Guarani e explicar isso. E esse diretor de esporte aí, meu amigo, o Pastani ali, ele vê os jogadores que ele trouxe e o lucro que ele deu para o Guarani. Um abraço a todos aí, um bom trabalho. Abraço, Anivaldo Jarrão de Souza. Um abraço. Qual o nome? Jarrão. Um abraço a todos aí, um bom trabalho. Anivaldo Jarrão de Souza. Um abraço. Nivaldo Jarrão, um abraço. Batista, seguindo a tese de Mala Branca, a Ponte pode comer a grama lá contra o Juventude. Bom, a Ponte precisa do resultado, né? Valeu, gente. Vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixe o preço na loja. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos Cio, conectada com o futuro. 99, quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Estrela Bet, o brilho não para. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Noite de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, 33ª rodada. Aqui, Vila Belmiro, o São Paulo enfrenta o Bragantino, que ainda sonha com o título. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é na Cata, eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é na Cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida.
abraço a você que ouve futebol na Bandeirantes. Aqui Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. Hoje quem joga aqui não é o Santos, não. O Santos jogou aqui na segunda-feira. Hoje o São Paulo vai mandar o seu jogo aqui no campo do Santos. Com shows no Morumbi, o São Paulo vem para Vila Belmiro para jogar pela 33ª rodada do Campeonato Nacional. São Paulo campeão da Copa do Brasil, vaga garantida na próxima Copa Libertadores. Está ainda um pouquinho perto dos piores do Campeonato Brasileiro. E hoje encara o Bragantino, que pode ir à liderança do campeonato, hein? São Paulo vem de 2 vitórias, com gol no final de semana, tem o jogo com o Fluminense ainda por jogar. Aqui, São Paulo e Bragantino, na Vila Belmiro, o tricolor mandando o seu jogo. Noite de bola rolando, quarta-feira, com jogos importantes, noite de rodada dupla, com São Paulo e Bragantino, Flamengo e Palmeiras, na Bandeirantes, todos os destaques, você já ouviu quase tudo no Concentração com João Paulo Capelanes. Tem muito mais agora. Vila, o destaque do São Paulo pro jogo das 8 da noite, Paulo do Vale. Fala, Canhão, abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Grande noite de Campeonato Brasileiro. E o São Paulo pode atrapalhar a vida do Bragantino e chegar ao número mágico de 45 pontos, né? Aquele que todo mundo se salva, ainda mais neste ano que a coisa está bem equilibrada. Desfalques para hoje de Rodrigo Nestor, operado, só joga em 2024 após entorse no joelho, no momento que o São Paulo retorna ao vestiário aqui na Vila Belmiro, para daqui a pouco voltar aqui para o campo. Tô vendo o Jonathan Caleri entre os jogadores, outro que só volta em 2024, e o São Paulo que ainda perdeu o James Rodrigues com uma indisposição estomacal após o final de semana no GP de Interlagos. Com isso, o time tem novidades. Na lateral esquerda, o Wellington entra no lugar de Caio Paulista. No meio-campo, Michel Araújo, justamente na vaga do Rodrigo Nestor. Juan no ataque no lugar de David, opção de Dorival. E Luciano na vaga de James Rodrigues. Canhão. E o destaque do Bragantino, Paulo do Vale. Que depois de vencer o Corinthians e encostar de vez no Botafogo, poderia até repetir o time o técnico Pedro Caixinha. Mas o Aderlan, voltando, retorna à lateral direita no lugar do Hurtado. E é a única novidade do time, que depende apenas de si para conquistar o Brasileirão, já que se vencer hoje, tem o Botafogo domingo em Bragança Paulista, para quem sabe se colocar como candidatíssimo ao título, Canhão. Agora o destaque da opinião da Bandeirantes. Manuel Zaidan, Caboclinho, aquele abraço, Caboclinho, juntos de novo. Tem São Paulo e Bragantino, na opinião do jubilado, do premiado, a força da opinião, Bandeirantes. Boa noite, premiado Cláudio Zaidan. Boa noite, Rogério Assis, Paulo do Vale, Bruno Miniosi, uma saudação para todos os ouvintes da Bandeirantes no mundo inteiro. Rapaz, o que tem de gente salvando sua narração do jogo Palmeiras e Botafogo e Palmeiras, tem de palmeirense salvando, e até botafoguense, porque aquele primeiro tempo, o botafoguense já sabe o seguinte: se pensar ainda em título, da agora para frente tem de jogar o que jogou naquele primeiro tempo, né? É a única chance de buscar o título, Canhão. Mas é o seguinte, esse jogo, a gente comentava há pouco, é o São Paulo quase de férias, né? Ainda tem ali, 42, tudo mais 3 pontinhos e tal, como se 45 fosse um número mágico. Você pode até cair com 45, pode se salvar com 44, depende de uma série de coisas. O São Paulo vai escapar, tá tudo certo. Logo, logo estará pensando na Libertadores do ano que vem. Tem de reforçar o elenco, Canhão. São Paulo tem de trazer pelo menos um atacante, mas não qualquer atacante, não é para fazer número. Um cara acima da média. Um jogador capaz de dar ao São Paulo uma força ofensiva que faltou principalmente no Campeonato Brasileiro, nos jogos fora do Morumbi. E agora a preocupação com o Nestor. Quanto tempo para voltar? Como é que vai voltar? Tem de buscar alguém com características parecidas, porque não há no elenco alguém com características parecidas com a do Nestor.
Mas o São Paulo está na Copa da Libertadores como cabeça de chave, sossegado, não vai pegar, por exemplo, o Fluminense, não vai pegar o campeão brasileiro na fase de grupos da Libertadores. E o Bragantino quer ser este campeão brasileiro. Eu acho até esquisito quando alguém trata como pilhéria a chance do Bragantino. Nada a ver. O Bragantino já foi vice-campeão brasileiro, enfrentando o São Paulo na final, aquele gol do Mário Tilico que deu o título ao São Paulo do Tele. E hoje é um Bragantino muito mais estruturado, com recursos, com dinheiro, e é sim candidato ao título brasileiro. É só olhar a tabela, olhar o que ele tem pela frente, olhar a classificação do Bragantino. E o mais importante, está jogando bola. É difícil fazer gol no Bragantino. E é um time muito eficiente, muito rápido, muito bem treinado pelo Caixinha. E para mim, dadas essas circunstâncias todas e os muitos desfalques do São Paulo, Caleri, Lucas, Nestor, James Rodrigues, o Bragantino entra com algum favoritismo na Vila, meu caro Canhão. 8 da noite na Vila, em 15 minutos tem São Paulo e Bragantino. Maracanã, Palmeiras e Flamengo, 9h30 tem bola rolando. Ulisses Costa comanda a transmissão. Maraca, o destaque do Palmeiras, Pedro Ramiro. Fala, Canhão, um abraço a você, um abraço amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco, 9h30 da noite, direto do estádio do Maracanã, de onde falamos neste exato momento, a Rádio Bandeirantes vai transmitir Flamengo e Palmeiras. Vale a liderança do Campeonato Brasileiro em caso de vitória do Verdão, ainda que momentânea, porque o Botafogo joga amanhã. O Palmeiras que tem as voltas de Gustavo Gomes, Murilo e Rony. Então uma provável escalação tem o Everton Gomes, Luan Murilo, Mike, Zé Rafael, Richard Rios, Piquerez e Veiga, Hendrick e Breno Lopes. E o destaque do Flamengo, Pedro Ramiro. Canhão, do outro lado, o time do Flamengo que também tem desfalques importantes para essa partida. Thiago Maia e Bruno Henrique não estão à disposição do técnico Tite. Além deles, o Davi Luiz segue no departamento médico, Alain e Gabigol está de volta, mas deve ficar no banco de reservas. Uma provável escalação tem Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Everton, Cebolinha e o atacante Pedro. São Paulo e Bragantino às 8, 9h30, Flamengo e Palmeiras. É noite de rodada dupla com todo o time na Rede Bandeirantes de Rádio. Os outros destaques, o do Corinthians, Enzo Ortega. Boa noite, Canhão. Um abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, anunciou hoje que será sabatinado por 6 jornalistas nesta sexta-feira às 11h30 na Neoquímica Arena. A Rádio Bandeirantes foi uma das 6 emissoras convidadas a participarem da entrevista, que não apresenta tempo limite nem temas pré-determinados. Lembrando que a gestão de Duílio se encerra no fim de dezembro, com eleições já marcadas para o dia 25 de novembro, e o presidente eleito assumirá o cargo apenas em janeiro. E o destaque do Santos, Felipe Melo. Boa noite, Canhão. O Santos finalizou nesta tarde a preparação para o jogo contra o Goiás amanhã em Goiânia. Soteldo está fora da partida, teve diagnosticado um edema no músculo adutor da coxa e sequer viajou. Assim como o lateral Dodô, suspenso, não enfrenta o time de Goiás. A provável escalação do Santos tem João Paulo no gol, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevson, Tomás Rincon, Jean Lucas, Nonato e Lucas Lima, Max Silveira e Marcos Leonardo. Jornalismo Bandeirantes, Luiz Henrique Lô. Oi, Rogério, boa noite para você e para os nossos ouvintes. O plenário do Senado acaba de aprovar em primeiro turno a proposta que busca simplificar o sistema de impostos no Brasil. Foram 53 votos a favor e 24 contrários ao texto base da reforma tributária. Nesse momento, os senadores votam os destaques, que são sugestões de mudanças na proposta. A expectativa é que o plenário faça um segundo turno de votação ainda hoje, e em caso de aprovação, o texto deve seguir para análise da Câmara, já que sofreu alterações durante a análise do Senado. A gente volta a qualquer momento com mais informações sobre essa proposta que é considerada fundamental para a economia brasileira. Rogério. São 19h48, horário de Brasília. 12 minutos para São Paulo e Bragantino. Os times já vêm para o campo. Vamos aos destaques do plantão. 33ª rodada, que não vai definir campeão, mas pode definir já um time rebaixado, hein? O plantão da Bandeirantes tem Bruno Migliozzi.
Fala, Canhão, tudo bem? Um abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, estamos nesse momento definindo o primeiro rebaixado para a Série B 2024. O América tá perdendo para o Coritiba, o penúltimo colocado vencendo o último 2-0 para o Coxa em BH. O América dando adeus à Série A, vai pegar o Vasco já rebaixado na próxima rodada. Também tem bola rolando no Beira-Rio para Internacional contra Fluminense. 0-0, o Flu com o time todo reserva, claro, comemorando o título da Copa Libertadores, pega o Inter, inclusive o semifinalista da Libertadores eliminado nesse mesmo Beira-Rio, que hoje tá vazio para esse empate 0-0. 8 horas da noite tem Atlético Paranaense e Fortaleza no mesmo horário de São Paulo e Bragantino, e claro, às 9h30 passamos também na Rádio Bandeirantes Flamengo e Palmeiras na voz de Ulisses Costa. Hoje, destaques de Liga dos Campeões, muitos jogos importantes. O Manchester United decepcionou mais uma vez, tomou uma virada 4-3 para o Copenhague na Dinamarca, vencia por 2-0 e tomou essa virada, se complica demais. United, e o Real Madrid bateu o Braga, placar de 3-0, o Bayern fez 2-1 sobre o Galatasaray e o Arsenal venceu o Sevilha, venceu mais uma, o time dos Gunners 2-0 em Londres. Então esse o placar dessa quarta-feira recheada de futebol no Brasil e no mundo, Canhão. Com todo o nosso time trabalhando, é claro, toda a equipe técnica Bandeirantes, na mesa de som, Michel Lopes. Na central técnica, Caiane Martins. Com as imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. No digital, aniversariante do dia, grande Gabriel Modestro, parabéns, garoto. Externas e o Sonzão Bandeirantes aqui direto da Vila Belmiro hoje, com Rafael Pellegrini e Wesley Ortega. Já, bola rolando. Sobe para o campo a equipe de arbitragem. Tá ligado aqui o meu lado esquerdo da irrigação, hein? Desligaram só o lado direito. Apertaram só um botão na PDV. Falta apertar outro aqui. Tá molhando todo mundo, hein? Tá encharcando esse lado esquerdo aqui. Verdade. O lado direito desligaram bem antes. É justamente onde eu tô por aqui que neste momento acontece. Toma cuidado, vai tomar um banho. Se bem que o banho é bom de vez em quando, né, Paulo? É bom, ainda mais nesse calor, tá calor hoje, hein? Esse mormaço aqui. Ah, né? Desligaram. Pronto, ó. Isso, pronto. Estamos alertados. Paulo do Vale, um pouco mais dos times aqui pro Bragantino. Pode significar a liderança do campeonato e a briga continua pelo caneco. São Paulo está um pouquinho longe da zona do rebaixamento, mas tem que somar pontos ainda. Mais destaques dos times aqui, direto da Vila, Paulo do Vale. O São Paulo quer o número mágico aí dos 45 pontos, né, para ficar de vez tranquilão, ou pelo menos aí, né, não ficar prestando mais atenção nessa parte de trás da tabela do Campeonato Brasileiro na reta final. E o Bragantino, que vencendo hoje, vai com uma moralzona para domingo enfrentar o Botafogo e dependendo apenas de si para ser campeão brasileiro. Mesmo com o Palmeiras numa ótima fase, o Bragantino se emendar mais uma vitória hoje, vencer o Botafogo no próximo final de semana, a coisa vai ficando interessante, até porque olha os jogos do Bragantino, ó. Flamengo no Maracanã, jogo adiado para o dia 23, depois o Botafogo domingo, o Inter fora de casa, o Fortaleza em casa, o Coritiba em casa e o Vasco da Gama fora na última rodada. Então assim, é possível sonhar plenamente com esse título inédito do Campeonato Brasileiro pelos lados do Bragantino, que tem então 58 pontos na tabela de classificação, e hoje o lateral direito Aderlan acaba sendo a novidade. E o São Paulo, que pela segunda vez na história manda um jogo aqui na Vila Belmiro. Em 1937, jogo válido pelo Paulistão, de 36 ainda, o São Paulo foi mandante contra o Santos aqui na Vila, mas o Peixão venceu por 3-2. Este é o segundo jogo da história então que o São Paulo manda aqui no estádio do Peixão. E para hoje, Dorival promove algumas mudanças na equipe. Aliás, ó a recepção pro Dorival, ó, chegando aqui, Dorival! Exatamente, hoje obviamente recebendo o carinho do torcedor do São Paulo que se faz presente, mas o Dorival, que já foi muito feliz aqui na Vila, comandando o Santos, campeão de Copa do Brasil, campeão de Campeonato Paulista, naquele bom momento que o Peixão passava com Neymar, Ganso e companhia. Dorival promove mudanças no time, o Wellington entra na lateral esquerda por opção. No meio-campo, Michel Araújo fica com a vaga de Nestor, que passou por cirurgia no joelho hoje e não joga mais em 23. Juan e Luciano no ataque. Juan, opção de Dorival, David começa no banco e Luciano na vaga de Rames Rodrigues, que com uma indisposição estomacal fica de fora do jogo de hoje, viu, Rogério Assis?
Bom, 6 minutos para o início do jogo, que eu acho que não vai começar no horário marcado pelo jeito, né? Já estão atrasados os times. O que estaria acontecendo, seu Paulo do Vale? Você consegue visualizar aí, de trás do gol? Olha, neste exato momento os bandeiras São Paulo foram buscar os times, né? Os dois assistentes estão aí. Entrar, viu, Canhão? São Paulo está no túnel, ó. Vai entrar agora tá no túnel, no gramado. Tapinha à frente. O Bragantino começa a entrar também. Isso. Pronto. É que aqui na Vila é um de cada lado, né? É. Estão esperando, né? Quando chegam ali juntinhos, o São Paulo que demorou um pouquinho mais. Sobem para o campo os times. Léo Ortiz é o capitão do Bragantino, traz os seus jogadores. Rafinha é o capitão do São Paulo. Tá ali com 2 meninos, ele vai batendo um papo com as crianças, o Rafinha. Vai jogar mais um ano o Rafinha, né, PDV? Vai jogar mais um ano pelo São Paulo, né? Vai disputar Libertadores. Inclusive tá ajudando a montar o time do ano que vem, né? O Luiz Gustavo vai fechar com o São Paulo, volante de 36 anos, muito por conta desse intermédio, desse meio-campo do Rafinha que jogou com ele na Alemanha. Foi assim com o Rames Rodrigues também, né? Foi assim com o Rames Rodrigues, exatamente. E o Lucas também está ajudando nessa do Luiz Gustavo. Zaidan? O Paulo do Vale dentro de campo talvez tenha uma visão melhor, mas uma expectativa do tamanho do público na Vila? Eu aqui da cabine, 8 mil no máximo. E acho que você é exagerado. 8 mil. A Vila, na segunda a gente viu aqui quase 13 mil, né? Com o Santos enchendo a Vila. Hoje, 8 mil para mim é muito, viu, Paulo do Vale? E Zaidan? Eu imaginei capacidade máxima hoje, mas não é o que eu tô vendo daqui também, viu, Canhão? Não, muitos clarões nas arquibancadas, Zaidan. Não temos aqui a Vila cheia, não. Bom, os times já chegam ao campo. Perfilados, prontos. Vamos à execução do hino nacional brasileiro na Vila Belmiro. Vamos confirmar os times. O São Paulo aqui na Vila Belmiro. Paulo do Vale. Definido e escalado pelo técnico Dorival Júnior, de 23, Rafael no gol, 13 Rafinha, 5 Arboleda, 35 Beraldo, 6 Wellington. Pablo Maia 29, 25 Alisson, 15 Michel Araújo, 27 Wellington Rato, 31 Juan e 10 Luciano. E na reserva? À disposição de Dorival, Jandrei, Ferrarese e Diego Costa. Pato, após 4 partidas que aparece, Gabriel Neves, Mendes, David, Alan Franco, Thales Costa, Caio Paulista, Natan e Erisson. Agora o Bragantino. Do técnico português Pedro Caixinha, que escala um Cleiton, 13 Aderlan,
2, Léo Realpe, 3, Léo Ortiz, 29, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, 35, Jadson, 5, 8, Lucas Evangelista, 16, Mosqueira, 19, Eduardo Sacha e 11, Elinho. E no banco de reservas? À disposição de Caixinha, Lucão para o gol, Bruninho, Thiago Borbas, Thalisson, Gustavinho, Raul, Matheus Gonçalves, Sorriso, Vitinho, Guilherme, Hurtado e Luan Cândido. Na Vila, quem apita São Paulo e Bragantino, Paulo do Vale. Arbitragem paulista para um jogo entre equipes do estado. Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA, auxiliado por Danilo Ricardo Simão Maniz e Miguel Catânio Ribeiro da Costa. No VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. A opinião da Bandeirantes, a força da opinião da Bandeirantes, às 8 em ponto. Cláudio Zaidan. Canhão, provavelmente Luciano pelo meio, e aí Wellington Rato na direita, Michel Araújo na esquerda, com o garoto Juan fazendo a função de centroavante. Ele que é um jogador de velocidade, talvez se sinta melhor até jogando como um ponta, mas hoje deve estar com uma espécie de referência, mas é um jogador de velocidade, não é um cara de área para ficar brigando com os zagueiros. É o São Paulo muito desfalcado, né? Sem Lucas, sem Caleri, sem Nestor. São jogadores essenciais, inclusive foram fundamentais para a conquista do título da Copa do Brasil. E no Bragantino, a entrada do Aderlan é normal, é natural. O Caixinha fez isso o campeonato todo, né? Uma espécie de revezamento na lateral. Aderlan, lateral experientíssimo, teve 2 temporadas formidáveis. Nesta já está indo ali para uma fase mais derradeira da carreira, já não tem o mesmo desempenho, mas é um bom lateral, experiente, ataca bem. É um time muito forte. E principalmente no seu meio campo, onde está um dos melhores jogadores do campeonato, o Evangelista, Canhão. Rolando a bola na Vila Belmiro. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Percebeu, PDV, que a força do hábito ia falar Morumbi, né? São Paulo em campo, rolando a bola no Morumbi. Hoje o Morumbi é na Vila Belmiro. Começa aqui atrás o São Paulo. Alisson domina lá na meia direita. Rato fura, tentando no meio. Luciano fica fácil pro goleiro. Cleiton sai com o pé, aliás com a mão primeiro. E chegando em cima dele, marcando o garoto Juan. Cleiton vai colocar essa bola pra frente. Tá procurando alguém aqui. Tem ao lado o Léo Ortiz, o capitão abre a bola com as mãos, lança a bola para Léo Realpe, marca Juan, Realpe domina, sai dele, toca no meio, enfia com Sacha, sobe de cabeça, Beraldo, quem conserta, alivia, bota a jogada para o Wellington na ponta, marcado por Elinho, levanta a jogada, não domina, essa bola vai para fora. Tenta o passe muito forte, essa bola vai direto para fora pela linha lateral, na jogada com o time do São Paulo, não pega Michel Araújo. 1 minuto de bola rolando, Vila Belmiro para São Paulo e Bragantino, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogada pela meia direita, Lucas Evangelista prende a passada, volta Michel Araújo, dá pro Alisson, dá Luciano, Luciano volta, a bola sai atrás com o Arboleda, que toca ao lado, vira o passe para o Wellington, dá no meio para Juan, vem Realpe, passa por eles, vai chegar Léo Ortiz, domina, marcado Juan em cima, ele inverte a jogada, dá Juninho Capixaba, na esquerda, bota no pé, enfia pela meia, dá para Evangelista, pressão de Pablo Maia, já limpa, sai também da marcação de Alisson, dá na canhota o passe, tenta Mosqueira, Mosqueira volta, recebeu pelo meio, Mosqueira, rápido, de frente, na meia-lua adiantou, travado ali na sobra para fazer, bateu, Rafael, sensacional, Arboleda mandou para escanteio, mas está marcado o impedimento do Elinho, numa defesa gigante do Rafael, na chegada do atacante do Bragantino. É bom lembrar que o Mosqueira, Henry Mosqueira, tinha a chance do chute, caminhou demais aqui com a bola e perdeu a chance. Paulo do Vale. Pois é, e com menos de 1 minuto e 30, né? O Bragantino já mostrando a que veio e por que um postulante ao título assusta o São Paulo aqui na Vila, comecinho de jogo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. O assistente marcava do outro lado, Miguel Cataneu. O impedimento do Elinho. Estava na banheira o Elinho nessa jogada. Um defesão do Rafael, Zaidan. Não, errou o Bandeira. Se sai o gol, o VAR iria validar. Pois é, o primeiro ataque do Bragantino e o Rafael fez uma defesa monstruosa. Quase 3 minutos e a bola volta com o próprio Rafael na grande área. Evangelista marca, ele já pega essa bola para jogar. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entra em cena os portaços. Na hora de construir ou reformar, bate CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil.
Na canhota, o Braga vem capixaba, toma a frente. O Wellington Rato gira, toma, ganha, dá o Alisson. Luciano bica no meio, não chega Juan, tira Léo Ortiz. De cabeça, Pablo Maia conserta. Dá para o Wellington, limpou, tomou pancada do Léo Real, pela vantagem no meio. Michel Araújo com o Luciano, fica caído na ponta o Wellington. Jogada segue à frente, vantagem do São Paulo. Para Michel Araújo, tentou driblar por dentro, volta marcando, sai da marcação do Jadson. Toca para trás a briga intensa pela bola e o jogo parado agora. Para atendimento ao Wellington, que tomou pancada aqui na defesa, Paulo do Vale. Pois é, tá por ali caído, né? Uma das novidades do Dorival para hoje. Opção do técnico do São Paulo, que deixa o Caio Paulista no banco de reservas, mas já sente por ali após o choque e deve receber o primeiro atendimento médico do jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 4 no primeiro tempo, se levanta agora o Wellington. Ele está reclamando com o assistente, mas o árbitro deu a vantagem, é o Flávio Rodrigues de Souza. E era vantagem para o São Paulo, Paulo do Balo. Não adianta os jogadores do São Paulo criticarem o árbitro agora. Tinha vantagem, o Michel Araújo saiu com ela e depois perdeu. E agora ele dá a bola ao chão pro Bragantino, né? E o Bragantino joga a bola para a direita, vem aqui Rafinha. Tem uma falta numa chegada um pouco mais intensa aqui pelo meio. Na briga pela bola, Mosqueira, a arbitragem marca a falta, o jogo está começando quente. Na Vila, 4,5, primeiro tempo, 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Wellington lançando na canhota, pé direito da grande área, a bola com o peito, Léo Ortiz tá no meio, vem aqui tocando bola, essa passe por dentro do Evangelista, já bota Matheus Fernandes, que rola para a esquerda, Mosqueira, Sacha fecha na grande área, dominou Mosqueira, tentou passar, ela bateu travada no Pablo Maia, vai sendo escanteio, não sai, Rafael sai para evitar ele saindo do escanteio, seria escanteio, Rafael pega. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 5:30, o primeiro tempo aqui na Vila Barra Morumbi. São Paulo e Bragantino, tá 0-0, Bruno Miliose. E tem bola rolando também em Curitiba, o Atlético Paranaense tá empatando com o Fortaleza 0-0 em BH, o Coxa, o Curitiba bate o América 2-0, o América está sendo rebaixado para a Série B. Depois que entra no Zenta, fica assim. Na direita essa bola, Alisson tentou driblar, saiu. Foi para fora pela linha lateral, apenas a Renilson marcado aqui na ponta. É para jogar o time do São Paulo. 6 primeiro tempo. Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes. Jogo começa brigado aqui na Vila. Zaidan, 0-0. Verdade, Canhão. E há um problema na marcação do São Paulo. Um buraco entre o meio-campo e a defesa. E o Bragantino já chegou 2 vezes com perigo, naquela que o Bandeirinha errou. E na segunda, que o jogador não teve domínio da bola. Mas o Bragantino chegou muito fácil, com um buraco, um espaço muito grande entre o meio-campo e a defesa do São Paulo, Canhão. Pablo Maia com 2, limpou Luciano, envia essa bola para a ponta, quase que ela fica no pé do Elinho. Domina, parte o Wellington, tem ao lado Michel Araújo, já vira com meia jogada, 6,5 o primeiro tempo. Pablo Maia para Michel pela ponta esquerda ainda, para tentar a jogada, é falta. Na sequência é marcada a falta, então já põe no chão e já bate com o Pablo Maia. Toca pela meia direita, Alisson passa aqui, tem certa liberdade, já está no meio do campo. Entrega para a direita, bota passe forte para o capitão Rafinha. Rafinha para Rato de volta, para Rafinha, Luciano do lado, enfiou para Juan, chegou trombando, Léo Real, falta. Comete a falta, Léo Real, ele vai no corpo do Juan. É no bico da grande área pela meia direita, Paulo do Vale. Porque a bola já escapava por ali, eu não sei nem se o Juan conseguiria o domínio dela. Mas ele acaba parando justamente no Léo Realpe. Uma falta importante para o São Paulo, a primeira perigosa, um pouco mais ao lado direito do ataque do tricolor paulista. O Rato já ajeita com carinho ali na ponta da grande área e conversa com o Alisson. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. 7 minutos e meio, São Paulo tem grande chance. Wellington Rato, pico da grande área, autorizado no meio da barreira, a bola vai para fora pela linha lateral.
Será para acertar a barreira, tá tudo certo. 8 primeiro tempo. Lateral Rafinha para fazer cobrança. Na grande área, Juan aberto no meio pedindo o Alisson. Na ponta, Rato ainda. Rafinha para fazer cobrança. 8 primeiro tempo, 0-0. Vila Belmiro, Brasileirão, 33ª rodada. Rafinha para fazer cobrança, já autorizado. Tenta o passe no meio, perde na grande área, se desmarcando o Alisson. Se enfia no meio, Wellington Rato, na ponta, Juan, ele dá atrás pro Arboleda. Sacha pressiona, volta a bola do Arboleda. Toca pro outro zagueiro, pra Beraldo, lá pelo meio do campo. Sacha fica só de longe. Beraldo domina e passa pelo meio, enfiou, a Juan, tá na área, na esquerda, vem Léo Ortiz, brigou pela bola, Juan saiu pela linha de fundo. O outro não viu, seguiu, rolou, Luciano bateu cruzado, Cleiton defendeu. Sensação que eu tive da cabine é que a bola saiu muito. Cleiton tá chamando a atenção do Danilo Maniz, o assistente Paulo do Vale. É, exatamente, né? Também fiquei com essa impressão depois do ótimo lançamento do Beraldo, hein? Um tapa bonito, o Juan disputou essa bola. Também fiquei com essa impressão, a arbitragem deixou o lance seguir. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. São Paulo aperta o Wellington, atrás o passe, Pablo Maia recua, dá Beraldo, pede Rafael no gol, ele volta, Sacha marca, pica Rafael, toca forte a bola pro meio, sobe de cabeça, Léo Ortiz, aliás com peito, categoria, dá Jadson, Jadson domina a bola, abre pela ponta, Elinho lançado, devolveu pra Jadson, adiantou, ajeitou, bateu travado pela marcação do chute, arca aqui atrás, Arboleda, bota no meio pra Juan, de cabeça ganha Léo Realpe, toca pra direita essa bola com a lateral, Aberdan, tomou pressão do Michel Araújo de volta, a bola pro goleiro, pra Cleiton, domina com o pé fora da grande área, pra cima Cleiton bota à frente essa bola pro Elinho. O Wellington se antecipa, toma a frente e ganha. A galera gosta da Michel Araújo. Ele recua, tocando com o Pablo Maia, devolvendo atrás. Quase 10 primeiro tempo na Vila Belmiro. Por enquanto, o placar de 0-0. Domina à frente Pablo Maia. Dá Luciano, mais a esquerda com Michel Araújo. O Wellington pede atrás, lançado. Domina a bola, vira o Wellington. Toca para Beraldo, marca Sacha. Pede a bola dele, volta pro goleiro na grande área sozinho. Rafael domina, tranquilo, sai jogando com o pé pro Arboleda. Sai trocando passes do São Paulo na sua defesa. Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica marcando. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos de jogo, primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, Vila. São Paulo, Bragantino, tá 0-0, Bruno Miliozzi. Também tem bola rolando no Beira-Rio, Internacional e Fluminense estão empatando 0-0, segue 0-0 também, duelo entre Atlético Paranaense e Fortaleza. Juan, de cabeça, Luciano tentou pintar, caiu, Léo Realpe na sobra. Fica no chão, Luciano sai mal a defesa do Bragantino. Rato na direita, toma a bola, Luciano se levanta. Pé esquerdo, Rato, atrás, ajeitou. Michel Araújo, costurou para chutar, limpou na meia, dentro de mais. A bola foi pressionando e perdeu. Elinho pega a sobra com o time do Bragantino. Pablo Maia cerca, toma a frente, ganha. Pablo Maia cai, toca na bola, mas a arbitragem marca a falta. Bateu Michel Araújo, a Luciano vai mandar voltar porque a bola tá rolando. Aliás, um pouco à frente. Já errou Flávio Rodrigues de Souza. É aquele detalhe, tem que esperar um segundinho, era vantagem para o São Paulo. É o apito na boca, o cara vai engolir o apito qualquer hora, Paulo do Vale. É, e numa baita jogada, né, do Pablo Maia ali no meio campo, se livrando praticamente da falta. E aí agora de novo, ó. Nossa, cara, olha, o Flávio foi mal nessa, hein? 11 minutos e meio, é falta marcado, o São Paulo cobra com o Pablo Maia pela linha direita, Vila jogada para a ponta esquerda, dá no meio esse passe para o zagueiro, põe à frente Beraldo, toca o Wellington, torcedor do São Paulo, canta, não para o minuto, incentiva o time, na Bandeirantes, os sons da Vila Belmiro, com Rafael Pellegrini, com Wesley Ortega, na ponta, bateu Beraldo, a bola vai desviada para fora pela linha lateral, arremesso, São Paulo bate pela metade do campo, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 12 primeiro tempo na Vila Belmiro, por enquanto 0-0, Wellington arremessa a bola para Juan, Realpe tira, pica no meio, tenta o peito, Pablo Maia, a bola bateu, deu um chapéu no adversário, rebate a jogada, Michel Araújo, toca pro meio do campo, Alisson aqui, na direita, Rafinha desceu no apoio, atrás Luciano, passa Rato, Rafinha devolve atrás, recomeça, dá pro Alisson, tenta o giro, tomou pressão no meio, vem Matheus Fernandes, gira Alisson, sai dele, recua, dá pro Arboleda, Sacha em cima da Arboleda, volta a bola para Ravel na grande área, sozinho com a Pedamira para jogar na frente, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo no assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
12,5 primeiro tempo, de cabeça no meio, Michel Araújo vira, Juan domina, Realpe insistiu, Juan toma dele na esquerda, vai no fundo, encarou Léo, Realpe driblou pro meio, Luciano dominou, bateu pro gol, vai desviado no canto, Cleiton defendeu! O Luciano perde pênalti, ela bateu do Léo Ortiz, Cleiton ia caindo do lado direito e voltou para pegar no esquerdo. Pega Cleiton, Paulo do Vale, o Luciano queria pênalti. E o próprio Flávio Rodrigues de Souza mostra para o Luciano como estava o braço do Léo Ortiz, dizendo no corpo. O Luciano reclama, mas em vão o São Paulo chega na boa movimentação do Juan que serviu o Luciano. Pablo Maia pro Rato, de cabeça disputa, Capixaba tira, volta Matheus a Juninho, Capixaba adiantou demais, Alisson na frente, roubou dele, na direita, dominou, deu pro Rato, pra trás, a bola passe errado, o Evangelista pra tomar a bola, tá caído aqui no meio o jogador do Bragantino. Tomou um tranco, ficou no chão, a arbitragem para o jogo agora. É hora de opinião. A força da opinião, Bandeirantes, 14 primeiro tempo. Vila Belmiro, São Paulo, Bragantino, 0-0, Cláudio Zaidan. Canhão, e o São Paulo melhorou no jogo exatamente com a decisão do Dorival de segurar um pouco mais o Alisson. Havia aquele buraco entre meio campo e defesa do São Paulo. E o Alisson ficou postado ali. Perceba, inclusive, que o Alisson está fazendo muitas vezes marcação individual no Evangelista, que é o cara que organiza o Bragantino. Não é o cara que dá passe para gol, mas é o cara que organiza o contra-ataque, que busca a bola para organizar a saída do jogo. Ele é o grande jogador do meio campo do Bragantino. E o Alisson está fazendo a marcação em cima dele. E isso deu ao São Paulo mais tempo com a bola nos pés. O São Paulo cresceu no jogo. Chegou 2 vezes com muito perigo. E quanto ao lance aí, de fato, não houve o pênalti, como vocês disseram, e como o árbitro decidiu, Canhão. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Alisson pro alto, um bico dela cai, Jadson tentou, Michel Araújo, ela quicou, Jadson ganhou e já dá um bico na esquerda. Rafinha sobe de cabeça e dá no meio, sozinho para Beraldo. Ele já bota no chão com tranquilidade. Vem aí o toque dos 15, domina Beraldo, volta a bola começando aqui atrás, voltando com Arboleda. Domina e vira o passe de volta com o próprio Beraldo. Ele caminha com ela, o Wellington passa pela meia esquerda. Ele tenta o passe, vira o passe por dentro. Vai tentar pressionar Michel Araújo. Toca a bola para o Wellington que volta. A jogada recomeça bem mais atrás com Beraldo. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Saída do São Paulo apertada, Beraldo para Rafael na grande área, para cima dele Elinho. Rafael dominou a perna esquerda, vira a bola para a ponta esquerda para o Wellington. Vai para cima Derlan, domina o Wellington, volta para Rafael. Sacha em cima do goleiro do São Paulo, Rafael dá um bicudo, toca essa bola para Juan, com Léo Ortiz, de cabeça rebate de Ortiz, a bola vai saindo pela linha lateral. Lá na esquerda, é arremesso para o São Paulo cobrar. Aqui 16 primeiro tempo na Vila Belmiro. São Paulo e Bragantino, 0-0, Bruno Miliozzi. Tem bola rolando também em BH. O América Mineiro está caindo para a Série B hoje, perdendo para o Coritiba, placar de 2-0. Léo Real pediu na defesa do Bragantino pro alto, essa bola só tentando jogada no meio, Lucas Evangelista, ele com Pablo Maia, primeiro rouba, dá pro Alisson pela ponta, Rato dispara, bateu errado, Capixaba se antecipa, ganha a bola para o Bragantino, Alisson tenta fazer a falta, não consegue, Capixaba tentou, bateu no Rato e vai para fora pela linha lateral, ele conserta, a burrice feita no meio pelo passe errado, e essa bola vai para fora. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Juninho Capixaba, arremesso lateral, ataque do Bragantino na esquerda, a Mosqueira se desmarca, Evangelista pede, Evangelista cabeceia para Sacha, fica na grande bola sozinho, sem Rafael. Saiu do gol para pegar dentro da pequena do goleiro do São Paulo. Alô, Alex Yoshimoto, toda a família de São Paulinos, Interlagos, Henrique, Leandro, Kátia. Família de São Paulinos, ouvintes da Bandeirantes, ligados também em São Paulo e Bragantino, aqui por enquanto 0-0. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades, mais fácil de usar. Estrela Bet, www.estrelabet.com. Luciano no meio, tomou do Matheus, a Juan na esquerda, limpou, tentou, costurou pro pé direito, perdeu tempo, recuou na canhota, o passe para Michel Araújo, bateu o Luciano, Cleiton deu um soco, a bola saiu da grande área, sobrou pela direita aqui no ataque do São Paulo, vem o Wellington Rato, domina a bola, Rato marcado, recuando, dá para Ratinha pela meia direita, ele cerca, entregando para Pablo Maia, toma pressão do Elinho, Pablo Maia entrega de volta a bola, dá para Rato, ele inverte, vira para Beraldo pelo meio do campo, criou grande chance, ele desperdiçou
time do São Paulo. Então assim segue com a posse de bola. 17h30, primeiro tempo 0-0. Na Bandeirantes, o Campeonato Brasileiro. Volta aqui atrás do jogador Wellington para Miraldo, que entrega para o Arboleda. Mais uma vez, domina, abre a bola para a direita. Capitão Rafinha pediu, se aproxima. Marca em cima dele o Mosqueira. Rafinha tenta driblar, não consegue. Dá para a Arboleda. Sacha cerca. Ele volta a bola para Rafael. Sacha em cima do goleiro, que devolve a bola para o Arboleda de novo. Com 18, primeiro tempo 0-0 pela Belmiro. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Caboclinho, Manuel Zaidana, Belo Beraba, por enquanto 0-0, tá pegado esse jogo aqui. É noite de quarta-feira na Bandeirantes com bola rolando. Rafinha na direita, bela bola pro fundo. Alisson inverteu na esquerda. Michel Araújo tá sozinho, dispara o Wellington. Tomou, Adelan ganhou do Michel. Ih, Michel, acorda, meu filho. Tava tirando um cochilinho. Adelan na ponta, tentou, foi travado, sem falta, insistiu. Carrinho de novo, acordou Michel Araújo. Wellington pega o rebote na meia esquerda. Toca de volta a bola para Michel Araújo na linha de fundo, dá na jogada por dentro, Luciano, domina a bola, gira, tá de costas, entrega de volta para Michel Araújo, na linha de fundo, não cruza, para, breca, domina, espera alguém, ninguém chega, ninguém se aproxima, ele encara a marcação, feita pelo Jefferson, recua, toca do ladinho, volta a bola com Pablo Maia, 19 primeiro tempo, Pablo Maia pra Guedeira, para Rato, Leontis cabeceia para trás, fácil na mão do Cleiton, é do goleiro do Bragantino, Paulo do Vale. Mas chama a atenção, que disposição do São Paulo nesses primeiros 20 minutos, né? Parece que o tricolor paulista que briga pelo título aqui, a própria raça do Michel Araújo nos últimos lances, brigando por todas as bolas do tricolor paulista. Cleiton, goleiro, sai com o pé, lado esquerdo da grande área, enfia um bicudo, toca na ponta a bola, Alisson vai de cabeça bem angelista, tenta a jogada, Pablo Maia cabeceia, Evangelista cabeceia para trás, Luciano recua, ela bate na cabeça do Rato, no meio campo ele volta a bola para a Arboleda, marca Lucas Evangelista, Arboleda gira, dá no meio para Beraldo, é linho para cima, bate Beraldo para a ponta direita a bola, para Rato de novo, sai do Sacha, domina a bola, quase que sai, ele gira perna esquerda, inverte mal demais a bola, Jadson pelo meio, dominou no peito, na área, bola, Beraldo se antecipa, toma a frente e ganha, toca por dentro com o Alisson, e outro passe errado na fogueira, na ponta direita é Linho, no ombro, ganhou do Pablo Maia, é Linho, tá na área, limpou, vai no fundo com dois em cima, Jura, não sai a bola, fica aqui no meio espiada, toma a frente, Beraldo ganha com o time do São Paulo, enfrenta para o Wellington, dele para Juan, do lado esquerdo, sai na pressão, domina, vira a jogada, volta Pablo Maia, ele recua, dá para Wellington de novo, já driblou primeiro, sai do Elinho e volta, a bola entrada na grande área, para Beraldo, vira pela linha direita, bota o passe forte para Rato, 20 primeiro tempo com 0-0, Rato já levanta a jogada pela linha direita, enfia na ponta para Rafinha, Rafinha devolve a bola, sai atrás do São Paulo jogando, Vila Belmiro, a bola rola, veloz, não para. 20 minutos e meio do primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, Vila, São Paulo, Bragantino. Segue 0-0, Bruno Milhozzi. Também nada de gols no Beira-Rio entre Internacional e Fluminense. O Flu com o time reserva, claro, comemorando o título da Libertadores. 0-0 também em Curitiba entre Atlético Paranaense e Fortaleza. Você ligado com toda a rede Bandeirantes de rádio na linha Votuporanga. Cláudio Craveiro, torcedor do São Paulo, pelo menos hoje, né? É palmeirense, vai acompanhar já já Ulisses Costa com Flamengo e Palmeiras. Ó o Alisson, da direita, liga de fundo, marcou Capixaba, Alisson prendeu, protegeu, vem Jadson, recuou na fogueira, presentaço pro Alisson no fundo, tem Jadson no ombro dele, o outro deu a falta. O Flávio apitou a falta. Ué, isso pra mim é jogo de corpo, é aquele famoso ombro com ombro, não teve um ombro com ombro não. É falta pro São Paulo, quase um escanteio na ponta direita, Paulo do Vale. É, porque o São Paulo tocava a bola ali pela lateral da grande área e o Alisson, quem sabe, poderia armar esse cruzamento, né? E aí tem essa disputa, né? Corpo a corpo, mas a arbitragem entende a carga do Jadson pra cima do camisa 25 do São Paulo. E agora ali foi quase com um costas, escanteio de mangas curtas, o Wellington Rato na bola. Ah, então não é ombro com ombro, é nas costas. Aí é falta então, nos conta Cláudio Zaidan. É falta pro São Paulo. 22 minutos, primeiro tempo. Na grande área, Arboleda, Beraldo. Lá dentro do Michel Araújo. Lá dentro do Juan, Rato na bola para Juan, a defesa tira, tá na grande área, tentou, para trás o passe, bateu Alisson, fora! Ela chegou limpinha, só que ele chegou assustadão e deu um bicudo para fora, Paulo do Vale. É, subiu demais, né? Pegou embaixo dela, o próprio jogador sinalizou exatamente como foi a finalização. São Paulo no ataque, mas por enquanto tudo igual, 0-0. Chegamos à metade da metade, 22 minutos e meio primeiro tempo. Vila, São Paulo e Bragantino 0-0. Hora de opinião. A
audiência da opinião Bandeirantes. O premiado Cláudio Zaida. Premiado sou eu de trabalhar com ele. Cláudio Zaida, 0-0. Jogo bom, né, Canhão? Jogo bom. São Paulo melhorou muito depois dos 10 minutos. Agora, precisa caprichar na finalização. O Alisson, por exemplo, ele colocou o pé de apoio à frente da bola. Aí não tem jeito, não acerta o gol. E o Juan, aquela bola que o Luciano meteu para ele, tem de finalizar de primeira, né? Ele foi fazer um corte, buscar um ângulo melhor, aí perdeu a chance de fazer o gol do São Paulo, cara. E ataca o Bragantino, bola invertida lá do esquerdo, vem Lucas Evangelista, domina na bota do chão, bate à frente, marca em cima dele Alisson, toca Evangelista para Mosqueira, Rafinha em cima, Mosqueira ia limpar, recuou, devolveu, repogou, dá no meio para Juninho Capixaba, caminho lateral, de vez em quando ele é meia esquerda, dá na meia para Evangelista, volta a bola com Capixaba, no fundo, Sacha pede na grande área, Juninho Capixaba é marcado, cercado, vira por dentro, volta Evangelista, para trás com Jefferson que volta a bola com Evangelista, Mosqueira pede à frente, ele vira a jogada, bota no fundo o Evangelista, para Mosqueira, Rafinha no carreio, domina a bola, depois Nebo Tranca escapa da falta, girando, foi puxado pela camisa, é falta marcada, na experiência, Rafinha marca essa falta de arbitragem, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto, para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Paulinho do Vale, o jogo começou e tem gente chegando, os caras estão descendo de São Paulo para cá, né, PDV? Exatamente, tem muita gente ainda entrando no estádio. Inclusive até vendo aqui as configurações das torcidas organizadas, vejo mais até a Dragões da Real, Dragões da Real do que a própria Independente aqui na Vila Belmiro, viu, Canhão? Michel Araújo na jogada, opa! Tomou pancada do Juninho Capixaba. Falta marcada, tem tá berrando aqui o Caixinha, né? Não é com o árbitro, não. Tá berrando aqui o técnico do Bragantino, reclamando com o seu próprio jogador. 24,5 primeiro tempo, 0-0. Com amortecedor HG Nakata você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Pablo Maia, amiga direita com o São Paulo, pretendo para Rafinha. Dá na ponta esse passe muito alto, a bola para deixar o cabeceia, leva, tira. Capixaba completa, bicudo no meio para Evangelista. Ela quica, vem Pablo Maia. Ela bate em Evangelista. De canela, tira para trás a bola aqui na ponta, tenta a defesa, volta para marcação na ponta. Falta em Mosqueira. Pablo Maia chega por baixo, comete a falta, a arbitragem marca a falta para o Bragantino. Torcedor chegou a hora no gramado das obras. Entra em cena os portaços. Hora de construir ou reformar. Vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos. Os portaços que constroem o Brasil. 25 minutos, primeiro tempo é falta, o Braga cobra com Capixaba, lado esquerdo, inverte a jogada, acha aberto pela direita também, sozinho aqui na ponta o Adelan, que domina a volta do chão, marca em cima dele, Michel Araújo, domina o Adelan, lança para o Belinho, esse agora tem pressão do Wellington, dominou o Belinho, cortou para Canhota, tá boa, fecha pela meia, toca por dentro, do Jackson, girou para lá, de um lado para o outro, devolve a bola para a direita, Adelan para ela, travado na marcação, Michel Araújo, a bola ganha altura, Adelan cabeceia, na grande área, a bola sozinho, Rafael pega tranquilo, dentro da pequena área. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 26 aqui, primeiro tempo. Placar do Brasileirão, 33ª rodada, Vila. São Paulo, Bragantino tá 0-0, Bruno Miliose. E o Coritiba amplia contra o rebaixado América Mineiro, 3-0. Robson foi pra rede aos 23 da segunda etapa. O Coxa tá indo a 26 e o América sendo rebaixado. Matheus Fernandes ajeitou de longe, enfiou um bicudo. Tava livre, caiu a bola certa no pé errado. Se cai no pé de um bom chutador, problemas para o goleiro do São Paulo agora, Paulo do Vale. Pois é, né? Mas foi praticamente ao contrário ali, para sorte do Rafael, não caiu no pé legal, chance desperdiçada. Agora o goleirão do São Paulo cobra o tiro de meta, por enquanto tudo igual aqui na Vila, 0-0 São Paulo e Bragantino. Rafael na grande área, virou passe com o zagueiro Berano, entregando para o Wellington, lado esquerdo, levanta na ponta, Michel vem na jogada, Delano empurra. O árbitro está marcando uma falta para o time do São Paulo cobrar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil na Braspress. Você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Domina a bola, Beraldo, entregando para o Arboleda. Se acha para cima, vira o jogado, Arboleda entregando para Rafinha, liga de fundo. Dá na ponta para Rato, vem Capixaba na pressão. Voltou Mosqueira, ganhou. Dá para Capixaba, domina a bola, parte na ponta. Travou para o baixo, Alisson sem falta. Ganha a bola o São Paulo com Wellington Rato. Na direita, Lucas Evangelista em cima. Rato já limpou. Evangelista, Rato volta a bola. Joga para trás com o Luciano. Girou, bateu por baixo, o Matheus Fernandes, é falta.
Luciano reclamou, um pouco reclamou, Luciano. Já queria cartão, não era para tudo isso não, Paulinho do Vale. Ainda não, né? A arbitragem que não mostrou nenhum cartão amarelo no jogo até aqui, quase 28 minutos. 0-0 por enquanto. 9h30, Flamengo e Palmeiras, com Ulisses Costa, com Alexandre Pretzel, com Pedro Ramiro. Já vem João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes. Rato inverte bem, da direita para a esquerda, fecha o Wellington e perdeu. Elinho tomou uma bola limpinha, tomou e do Wellington e já domina a bola, só que tem 2 na marcação, o próprio Wellington volta, dominou Elinho, toca para trás e Jadson domina, vira para Sacha. Sacha recua para Matheus Fernandes, que inverte a jogada na ponta, mas toca muito mal. Rafinha de cabeça conserta para o São Paulo, toca atrás e volta, a bola para o Arboleda sozinho. 28, primeiro tempo 0-0. Sacha pressionou, volta a Arboleda para Rafinha volta para Rafael, goleiro do São Paulo dentro da grande área. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Real tomou do Juan, dá no meio a jogada, partiu na ponta para tomar o Matheus Fernandes. 2 dribles, no terceiro, rolou pro Sacha, bico da grande área, pro Elinho, dominou na canhota, perna boa, entrou na área, levantou pro gol, fácil a bola para Rafael pegar. Em outro ataque do Bragantino, com as mãos, Rafael já lança a bola pro Alisson, domina pela meia direita e vai para frente, a galera empurra, ele domina, pé, para, breca, domina a jogada, passa pela ponta bem aberto, tenta a finta em cima de 2, caiu, é falta marcada. Para o jogo e marca a falta, Flávio Rodrigues de Souza. O tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ao comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. O quinto sinal Bandeirantes marcou 8h30 da noite, horário de Brasília. Por enquanto 0-0 o placar do jogo aqui na Vila Belmiro para São Paulo e Bragantino. Bate a falta Rafinha na esquerda. Abeltão vem o Wellington, tomou a frente do Abelnan. Tocou na ponta, passa Coutinho, Michel Araújo na jogada. Carrinho do Danilo para fora, bateu no Michel Araújo a bola. É lateral, defesa Bragantino pela ponta direita. A força da opinião Bandeirantes. 29,5 o primeiro tempo, Cláudio Zaidan, aqui 0-0, São Paulo e Bragantino. Zaidan. Bom, Canhão, primeiro um abraço aqui para o Luiz Cláudio Brito, que está aí em Santos, perto de vocês. Também para o Carlos Ticha, flamenguista, e para o grande amigo Davi Augusto, São Paulino. O Bragantino começa a fazer mais faltas no campo ofensivo. Ele tomou um susto, São Paulo chegou 2 vezes com perigo. Então o Caixinha recomendou que parem a jogada antes, no campo defensivo do São Paulo. Então o jogo fica um pouco mais truncado, cara. 30, primeiro tempo, essa bola para a ponta, Mosqueira para Evangelista, errou o passe, essa bola vai para fora de graça, arremesso, é para o time do São Paulo cobrar. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 30, primeiro tempo. É campeonato brasileiro. Na Bandeirantes, Vila, São Paulo, Bragantino, tá 0-0, Miliose. 0-0 também no Beira-Rio para Internacional e Fluminense, o Flu com time reserva. Além disso, o Atlético Paranaense está empatando com o Fortaleza, outro jogo sem gols. Bandeirantes! Imagina os caras do Fluminense, chacoalha a cabeça, estão todos de ressaca. Que time do Fluminense que foi para jogar em Porto Alegre depois da conquista da Copa Libertadores. Rafael levanta a bola para o Wellington lá na ponta esquerda. Tomou pressão do Jadson, insistiu. Jadson foi para cima, perdeu a bola sem falta. O Braga recupera. Elinho domina, vem Pablo Maia. Elinho encara o Wellington, já driblou. Vai para o chão, Elinho. Aliás, vai para o chão, Wellington. Elinho tentou outra fita, vem Pablo Maia usando o braço e faz a falta. Elinho aprontou um carnaval desse lado direito. Ataque do Bragantino agora, Paulo do Vale. E aí o Pablo Maia teve que apelar, né? Com o bração por ali, derrubou o Elinho, o ex-jogador do São Paulo. Cria de Cotia, comprado pelo Red Bull Bragantino há uns anos, que agora já está por ali para fazer a cobrança da falta, lado direito da grande área, quem sabe bola na área do tricolor. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 31 minutos e meio, o primeiro tempo é chance para o Braga em cobrança de falta direita, Tico da grande área, somente na barreira Luciano, Elinho para fazer cobrança, para a área os Léus, Real Ortiz, lá dentro os zagueiros do Bragantino, Evangelista também, Juninho Capixaba, Sacha, é a cobrança de falta, o árbitro vai autorizar, vai lá na grande área, chama a atenção de todo mundo, é um tal de pega daqui, belisca dali, 32 minutos, Elinho, pé esquerdo, pro gol direto, Rafael! E depois na saída o Rafael se chocou com o Juninho Capixaba, teve um empurrãozinho aí sutil, hein, de leve. Que cacetada, Paulo do Vale. Pois é, o Rafael foi muito bem, né? Porque esse é o tipo de cobrança de falta ali, bola parada.
que o goleiro muitas vezes acaba, né, sendo traído ali por algum desvio, bola muito fechada e tal. Rafael estava ligado, né? Tava em pé, fez a defesa e depois tentou sair rapidamente. Aí na malandragem o jogador do Bragantino, como quem não quer nada, tromba com o goleirão do São Paulo, que agora esfria o jogo 0-0. Um abraço para Catanduva, grande Catanduva. Alô, Evandro Belo, torcedor do São Paulo, tá lá esperando a vitória do seu tricolor. Alô, João Marcelo Bossionato. Era corintiano, mudou de time. Era corintiano, tá desanimado, diz que não vai torcer mais pro Corinthians. Um abraço para Catanduva. Ano que vem a Catanduvense, ou Catanduva, na verdade, vai jogar a Série A3. Já posso afirmar que os jogos contra a Votuporanguense vai perder. 33, primeiro tempo, é falta marcada aqui no meio do campo, é bola com o Bragantino que vai jogar. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Seu Flávio tá bravo aqui com o jogador do São Paulo, Paulinho. E mostra o cartão amarelo, é pro Juan, jogador atacante, toma amarelo pelos lados do São Paulo ali por ficar reclamando. Elinho na ponta, tentou driblar, perdeu a bola, toma Michel Araújo, já recua, dá para o Wellington, volta a bola dentro da grande área, toca para Beraldo, que volta a bola para o Wellington, Adelão para cima, com o pé domina a jogada e volta para fora, lateral direito do time do Bragantino. 34, primeiro tempo, 0-0. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Tá com um site novo, www.estrelabet.com. 34, primeiro tempo na Vila, 0-0 para São Paulo. Bragantino, a galera continua chegando. Tá melhorando o público na Vila Belmiro. São Paulo jogando aqui, tem 2 shows, por isso mandar esse jogo aqui na Vila Belmiro. Pablo Maia domina pelo meio campo do São Paulo, belo giro por dentro, dá Luciano, limpou na meia direita, vai na ponta, marcou em cima dele Matheus Fernandes, girou Luciano, tá sem opções agora, sim, acha na esquerda essa bola, levanta para Michel Araújo, ele escora no peito, coloca no chão, Elinho marca, passa na ponta o Wellington, e Luciano pede devolução, caminha com ela o Wellington, na linha de fundo, para cruzar, não cruza, demora, Elinho em cima da Luciano, tomou pressão, mesmo assim girou, escapou, vem pela meia, outra fita, a bola vem para a grande área, Léo Help domina e pica para fora, toca essa bola para fora direto pela linha lateral, em arremesso para o tricolor cobrar, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, esconde aqui, entende tudo do assunto, para a Blue, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Giro na ponta, Wellington, tomou a rasteira do Belinho, é falta marcada, a galera quer cartão, não é para tudo isso não, Paulinho, é só falta. Por falar em cartão, agora há pouco, né, depois do cartão do Juan, o sistema de som aqui da Vila anunciou pro Luciano uma força de hábito, talvez, né? Pois é. Ou uma premonição, talvez. O Dorival Júnior tá rindo aqui na beira do campo, é isso. Olha lá o Dorival rindo, ele olhou pro banco. O Luciano ele até falou, Luciano, né? Eu não. Quem anotou pode deixar anotado que tá em haver, né? Ele vai tomar. Esquece, ele vai tomar. Falta do Mosqueira em cima do Rafinho, o jogo parado. Aqui, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio, primeiro tempo. Placar do Brasileirão, 33ª rodada, Vila. São Paulo, Bragantino, 0-0, Bruno Miliozzi. Partida em BH. Elinho, Bragantino na direita, entrou na grande área, tentou driblar, Beraldo prensou, ganhou tiro, o zagueiro do São Paulo. Levanta essa bola para a ponta esquerda, belo passe por dentro, Michel Araújo com Luciano. Rato na direita, já lançado, domina, tenta jogar do São Paulo, aperta de volta. Rato domina a bola, tá marcado, vem Juninho Capixaba em cima dele, inverte bem a passada, liberdade na ponta esquerda, levanta o braço e perde a bola ao Wellington. Juan dispara pela ponta esquerda, lançado Juan, vai no fundo, tocou mais ao fundo, tentou a jogada, ele volta, ele evolução na grande área, Carrilho, Matheus Fernandes para fora. Escanteio, São Paulo, aqui Miliozzi, 0-0, São Paulo e Bragantino. Canhão, temos partida rolando em BH. O Coritiba vence o América, placar de 3-0. O América tá caindo para a Série B. Escanteio, São Paulo, Paulo do Vale. Wellington Rato ajeita com carinho. 36 minutos e meio, primeiro tempo, São Paulo manda todo mundo para dentro da grande área do Bragantino, tem escanteio, Rato, pé esquerdo, ponta esquerda, aí vem ele, autorizado, tentou de cabeça, Sacha, tira e bota a bola para fora pela linha lateral, arremesso, ataque do time do São Paulo, Rato pega a bola com pressa para arremessar, mas não bate não, deixa para o Wellington cobrar aqui atrás, 37, primeiro tempo, 0-0 em
Santos, na Vila Belmiro, por enquanto 0-0 para São Paulo e Bragantino. Para fazer cobrança, o Wellington demora demais, não acha ninguém ali de banco para pedir a bola. Encosta Alisson, toca o Wellington, dá a bola pro Alisson, belo giro, sai do Belinho, limpou, não dá pro chute na grande área com o Luciano, passe é forte, Cleiton saiu primeiro, pegou Paulo do Vale. O Luciano fica lamentando porque foi bem no limite para ele tentar a finalização. Tava ligadaço o Cleiton depois da boa jogada de ataque do São Paulo pelo alto, tentando servir o camisa 10 por ali, o Juan, por enquanto 0-0. São Paulo e Bragantino empatam em 0-0. Cleiton bica essa bola no meio para Evangelista, sobe de cabeça, ganha do Arboleda, insistiu, caiu, pediu a falta, Arboleda de cabeça, tira, dá pro Alisson que toca atrás da bola com o Pablo Maia, domina, arranca o São Paulo tentando, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Para a meia direita, o Alisson domina, vira jogada para a ponta direita, belo passe ao Wellington Rato, dominou, cortou, para bater, bateu no gol, ela aqui com o Cleiton, defendeu, bola perigosa, Cleiton gruda, nem rebote deu, 38 primeiro tempo, a força da opinião Bandeirantes, Cláudio Zaidan, Vila, São Paulo, Bragantino 0-0, Zaidan. São Paulo chega com perigo, né? Tá faltando um pouco mais de qualidade no ataque. Quando você olha para o banco, você tem David, Erisson, o Pato, que reapareceu na convocação do Dorival, mas não vê muita alternativa, né? Muita gente fora do jogo, muita gente com quem o Dorival não pode contar. O São Paulo está bem no jogo. Olha, Canhão, nesse segundo turno, eu não vi em nenhum outro jogo o Bragantino com tanta dificuldade para criar jogadas ofensivas. São Paulo marca bem, começou mal, dando espaço, depois corrigiu isso com o Alisson ficando mais. São Paulo marca muito bem o Bragantino, que tem dificuldades para chegar no ataque. 39, domina, invertendo o Adelan da direita para a esquerda, bota esse passe forte do Juninho Capixaba, fecha aqui, Rato em cima, dominou Capixaba, tocou por dentro, vira o passe com Lucas Evangelista, Pablo Maia dá o bate, rouba, dá Juan, perdeu para Léo Realpe, tocou atrás em Pablo Maia, tira de volta essa bola o Adelan, dá Léo Ortiz, que vira com Lucas Evangelista, que dá Adelan, que volta a bola com o Léo Ortiz, 39, primeiro tempo, 0-0. Alguém precisa avisar o pipoqueiro aqui que a pipoca vai queimar, viu? Porque tá um cheiro de queimado aqui. Dá pra avisar daí, Paulo do Vale? Que tá um cheiro de queimado. A pipoca tá queimando, cara. Eu tô longe. Rapaz, o que ele tá fazendo? Meu amigo, a pipoca tá torrando, meu amigo. E tem tá torrando e a jogada na esquerda lá. Tem falta marcada e tem cartão pra quem do Bragantino? Pro Elinho, camisa 11. Ele ainda apontou a bola, ficou apontando a bola. O Flávio já falou, meu amigo, não é a primeira sua hoje não. Toma aqui seu cartão amarelo. Mais um amarelo, segundo no jogo. Lembrando que o Juan tomou por reclamação. Quase 40, primeiro tempo, é falta, o São Paulo cobra. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Michel Lopes na mesa de som. Caiane Martins na central técnica, marcando 40, primeiro tempo. Cobra falta o Wellington na frente, o time do São Paulo. Na frente no placar, não, na frente no ataque. É falta na ponta esquerda, cobra o Wellington. Coutinho para Juan. Domínio de costas para a marcação. Volta na ponta esquerda, bola para Michel Araújo. Mais atrás com o Pablo Maia, que entrega para o Wellington de primeira. Belo passe no fundo. Tocou na ponta esquerda. Juan, pé direito. Na área, Luciano cabeceou para o cobertura e mandou para fora. Ele se abaixa e manda para fora, direto linha de fundo. Vila Belmiro, uma bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio é o primeiro tempo. 33ª rodada no Brasileirão, Vila. São Paulo, Bragantino, 0-0 Milhose. O América está indo para a Série B então, Milhose? É isso, o América está sendo rebaixado, oficialmente o primeiro do Campeonato Brasileiro, porque perde em BH para o Coritiba, o penúltimo colocado, que faz 3-0 segundo tempo de jogo. O Coxa vai a 26, segue como o penúltimo. Bandeirantes. Adelan pro Elinho, Elinho de volta, o passe com o Adelan. Opa, falta agora do Wellington, que bateu no Elinho. Falta marcada, é bola pro Bragantino. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 41 minutos e meio, um grande abraço para patrocínio nas Minas Gerais. O Ítalo Shimada, que é torcedor do Bragantino, tá ligado na rede Bandeirantes de rádio. Leite o goleiro do Braga na grande área, toca na esquerda, dentro da grande área, ainda com o Léo Ortiz. Pressão de Wellington Rato, Léo Ortiz enfia na meia para Evangelista. Vira-se, parte à frente, toca na canhota, bota bem, se passa na ponta. Para Mosqueira, tem liberdade, arranca, vai pro ataque. Dispara a Capixaba ao lado, ele dá um drible curtinho, dribla Alisson. Alisson insistiu, Mosqueira é rápido, já ganhou. Outra fita, agora se lascou. Rafinha tocou na bola, espirrada, a bola voltou
voltou na sobra com o São Paulo pro Alisson. Depois de por cima dele, o Mosquera cometeu a falta na sequência. É falta marcada, é bola para o São Paulo cobrar. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades, mais fácil de usar. www.estrelabet.com. 42, já volta João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes, 8h43 da noite, o Bandeirinha tem jogaço, tem Flamengo e Palmeiras, na Bandeirantes, Ulisses Costa, com Alexandre Pretzel, com Pedro Ramiro está direto do Maracanã, 42,5 o primeiro tempo, Rafael domina a bola dentro da grande área. Toma à frente o goleiro, Sacha em cima dele, levanta Rafael na perna esquerda, bota para Juan, sobe de cabeça, Michel Araújo, Juan, Léo Ortiz chegou, Juan é rápido, dominou, limpou, tá sem opções agora, Léo Ortiz insiste, depois comete a falta. Juan demorou demais para passar a bola, ficou pressionado, mesmo assim ganha a falta, Paulo do Vale. E é um dos jogadores que mais se movimenta do São Paulo neste primeiro tempo, né? A casquinha do Michel Araújo, que é outro também que tá brigando por todas as bolas. E o Juan, incansável, dando trabalho para a defesa do Bragantino. Ele corre, né, para o lado contrário, mas sofre a falta por ali. E sempre ele, Wellington Rato, depois da resenha de dois jogadores do Bragantino por ali, o Elinho Jadson com o Flávio, árbitro da partida. O Rato ajeita a bola, intermediária, lado esquerdo de ataque para o São Paulo. E a torcida do São Paulo vai junto. Canta com o time, empurra. Rato cobra a falta, ataque, ele gol na esquerda, 43 segundos do primeiro tempo. Arboleda, Beraldo na grande área. É a falta para o São Paulo fazer cobrança. Rato na bola, levantou para Arboleda, cabeceou fraca demais. Capixaba ajeita com o pé mal, de bico para fora, Michel Araújo. Indecisão do Capixaba com o Cleiton. Ela ficou dentro da pequena área, por isso aqui não entrou escanteio. O Michel Araújo não acredita, Paulo do Vale também não, e você? E o Cleiton vira pro Capixaba e fala, tava na minha mão, escanteio pro São Paulo, Rato cobra. 44 minutos, Rato escanteio, São Paulo, pé esquerdo, na ponta direita, Rafinha encostou, Rato pra Rafinha, pé direito, na área, a bola de cabeça, defesa tira a bola, voltou fora da grande área para o Wellington, domina, não dá para bater não, toca na área, bola Luciano, na esquerda, de primeira, por dentro, Real, de bico, voltou para escanteio de novo, é novo escanteio, São Paulo, agora na esquerda, Paulo do Vale. Agora o Cleiton cumprimenta o Realpe, né? Diferente do Capixaba, fez o que tem que se fazer. Não colocou o goleirão numa roubada. Escanteio para o São Paulo. Agora inverte o lado. O tricolor gosta do jogo. Rato cobra. 44:30, primeiro tempo, tá acabando na Vila. São Paulo, Bragantino, 0-0, escanteio. O Rato cobra, escanteio. São Paulo todo na área do Bragantino. O Rato na bola, levantou pro gol, desvio na segunda trave de cabeça, novo toque para fora, mas agora é tiro de meta apenas. Na subida dentro do Beraldo, essa bola vai para fora. Dinheiro parado na poupança, é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. 3. Subindo a plaquinha na mão aqui do quarto árbitro, Thiago Luiz Escarascate, Paulinho do Vale. Vamos a 48. A opinião da Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes, 45 mais 3 de jogo. Cláudio Zaidan, por enquanto 0-0, São Paulo e Bragantino. Zaidan. São Paulo foi melhor no primeiro tempo, mas desperdiçou, né? Aquela com o Juan, essa agora com o Michel Araújo. Um pouquinho mais de capricho, São Paulo já teria feito o gol. São Paulo foi melhor no primeiro tempo, Levanta a Cleiton, essa bola para ponta de cabeça, sobe, Evangelista ganha, Sacha, uma casquinha, dá para Mosqueira, Rafinha cerca, Mosqueira toma a frente, mas está marcado o impedimento do atacante do Bragantino. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na Cata. Próximos de 46, por enquanto 0-0 o jogo na Vila Belmiro. Paulinho, público, tem gente chegando, tô vendo no anel superior ali, atrás do gol do Cleiton. A galera tá chegando, vai ver pelo menos no segundo tempo, hein, São Paulo? O pessoal tá chegando realmente, né? E o relato é que muita gente que veio de São Paulo, saiu um pouco mais tarde por conta de trabalho e tal, pegou um trânsito danado, por isso que muita gente tá entrando ainda, viu, Caio? Um abraço pra você que tá enroscado na Imigrantes e tá ouvindo a gente, ouvindo a Bandeirantes. 46:30, sobe de cabeça, Michel Araújo, a bola muito alto, encobre e vai para fora, direto pela linha lateral. Em arremesso, Gol Braga, cobrado da esquerda aqui na sua defesa. 1,5 para acabar o primeiro tempo.
Vem na cobrança, Juninho Capixaba, já arremessa com força. Cabeça Rafinha, uma casquinha atrás. Beraldo cabeceia, tira do Sacha. Vai no meio para o Maia, ajeitou com o braço. A arbitragem não pega, melhor para o São Paulo. Dá no meio Arboleda. Belo passe por dentro do Alisson, tocou na direita essa bola para Rato. Rato recua, dá Rafinha. Tomou pressão, inverte a jogada, volta para Beraldo. O zagueiro ajeita do seu lado. Toca na ponta esquerda, achando o Wellington. Aderlan para cima dele, domina o Wellington. Vai tentar driblar. Juan encostou. O Wellington balançou para a direita, para a esquerda. Saiu do Aderlan. Vai no fundo para cruzar. Perdeu a passada e insistiu. Aderlan, toma dele. Tira na ponta Aderlan. Tenta a língua de cabeça. Toca na frente e ganha. Beraldo, ela passa pelo Wellington. Acompanha Aderlan. A bola vai mansamente direto para a linha de fundo. Em tiro de meta aos 47. Para o time do Bragantino. Minuto final do primeiro tempo com 0-0. Futebol na Rede Bandeirantes de Rádio. Você com a gente no Band Play também. Não importa onde você está em toda a galáxia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você com a gente ligado em São Paulo e Bragantino, direto da Vila Belmiro, por enquanto 0-0. Pouco mais de 30 segundos para acabar o primeiro tempo. O Cleiton cobra o tiro de meta. Já vira a jogada para Léo Realpe. Zagueirão ajeita do seu lado direito. Juan marca o goleiro Cleiton. Realpe domina a bola. Vai ter que isolar. Toca para a direita a bola para Sacha. Beraldo bicou para trás e sem querer deu o passe. O Beraldo para o Sacha. No meio, Mosqueira. Tá na área. Bateu na marcação de Wellington. Vai ser no escanteio. Não saiu. Rafael evita que a bola saia. Pede a bola Flávio Rodrigues de Souza. Terminou o primeiro tempo na Vila Belmiro. São Paulo 0, Bragantino também 0. Intervalo na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelanes. Juntos aqui na Vila Belmiro. A Bandeirantes transmitindo para vocês São Paulo e Bragantino. Por enquanto tudo igual, 0-0. De volta ao campo de jogo. Alô, reportagem Bandeirantes. Fala aí, Paulo do Vale. Aleatório. Vila Belmiro, o mando do São Paulo. E aí, do Vale? Pela segunda vez na história. Primeiro em 1937. E o adversário era justamente o Santos, que venceu aqui por 3-2. O São Paulo, que tem o Morumbi ocupado essa semana por conta dos shows do Red Hot Chili Peppers e também do Rebelde. E Dorival tem à disposição para o segundo tempo Jandrei, Ferrarese, Diego Costa, Pato. Depois de 4 jogos longe do banco de reservas, o Pato que não atua desde o dia 18 de outubro. Ou melhor, desde o dia 20 de setembro. 18 de outubro foi a última vez que ele foi relacionado. Desde o dia 20 de setembro que ele não atua, entrou contra o Fortaleza. Pato no banco, Gabriel Neves, Mendes, David, Alan Franco, Thales Costa, Caio Paulista, Natan e Erisson. Pelos lados do RB, Lucão, Bruninho, Thiago Borbas, Thalisson, Gustavinho, Raul, Matheus Gonçalves, Sorriso, Vitinho, Guilherme Hurtado e Lua Cândido. Capela. Boa, o do Vale vai chover no segundo tempo. O tempo tá bom, tá firme aí na Vila. Como é que tá? Espero que não, cara. Não tá com Sabe cara que não, é um viu? ponto preto aí do Vale. Ah, não me fala. Vamos falar de coisa boa, vai, Manuel. Mestre Zaidan, e aí, Zaidan, o São Paulo, pra quem já tá de férias praticamente, até que jogou bem contra o Bragantino, hein, Zaidan? Foi melhor o São Paulo no primeiro tempo, viu, Capelão? Foi melhor. O Bragantino no começo estava encontrando um espaço ali entre o meio-campo e a zaga, mas o Dorival corrigiu isso muito rapidamente. Ele percebeu que 2 vezes o Bragantino chegou, havia um buracão ali entre o meio-campo e a defesa do São Paulo. O que ele fez? Segurou um pouco mais o Alisson, que muitas vezes, inclusive, Capelães, fez marcação individual no Evangelista, que é o cara que organiza o jogo do Bragantino no meio-campo. Aliás, o Caixinha, se ele entender que ele tem de arriscar mais nesse jogo, ele pode trocar um volante ou pelo Bruninho ou pelo Gustavinho, que dariam muito mais força ofensiva ao Bragantino, mais velocidade. E outra coisa, Capelães, o Sacha, que não jogou bem contra o Corinthians, o Bragantino ganhou por 1-0, um golaço do Elinho, mas o Sacha não jogou bem. E hoje, de novo, ele estava apagadão. Ele fez grandes jogos no segundo turno, mas hoje estava apagadão como esteve contra o Corinthians. E ele tem o Borbas no banco, que é um jogador mais de área, para brigar mais ali com o Arboleda e com o Beraldo. Então o Borbas é uma alternativa e a outra é colocar alguém mais ofensivo no meio campo, tirando um dos volantes para colocar ou o Gustavinho ou o Bruninho. E o São Paulo, o Caio Paulista é uma alternativa. E ele não precisa entrar na lateral não, pode entrar pelo meio, pode avançar o Luciano para ser o centroavante, com o Caio jogando como meio campista. Mas o São Paulo foi melhor. O São Paulo foi mais perigoso, principalmente depois que o Dorival rapidamente, aliás, corrigiu esse problema da marcação no meio campo, segurando
um pouco mais o Alisson. Tem uma pergunta para você aqui, ó. Quero ouvir. Fala da faixa estendida, meu. Faixa estendida! Faixa estendida, qual que é, Zaidan? Vamos lá juntos, Zaidan! 86.3. De novo, Zaidan! 86.3. É isso, ponto 3, né, Zaidan? É. 86.13 é a faixa estendida da Bandeirantes para você, além dos dials, AM 840, FM 90.9. Zaidan, estamos demais, estamos voando. É FM, é AM, é faixa estendida, é aplicativo Bandplay, é radiobandeirantes.com.br, é youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Canal aberto é o que não falta, né, Zaidan? Não falta. Agora, o que não pode é colocar você e o Ramiro na mesma jornada. Eu? Tá? Vocês dois juntos é um pouco perigoso. O Ramiro dá trabalho, viu, Zaidan? Ele no Rio de Janeiro, tô só ouvindo as histórias de bastidores aqui, viu? Seguindo os seus conselhos, né? Zaidan, daqui a pouquinho você volta, tá bom, mestre? Abraço. Outro grande, de um mestre pro outro. Daqui a pouquinho vou acionar Alexandre Pretzel. Daqui a pouquinho vem com opinião no microfone de esportes da Bandeirantes. Já falei com o PDV, já falei com o Zaidan. Eu quero um destaquezinho teu, Ramiro, já que você tá on aí. Nós temos quase 5 minutos de intervalo, só para sentir um pouquinho da atmosfera. Terminando o jogo na Vila Belmiro, entre São Paulo e Bragantino, vamos direto para o Maracanã, a capital mais fluminense do que nunca. Alô, Rio de Janeiro, alô, Maracanã, alô, Pedro Ramiro. Vamos lá, Capela, trazer a escalação da equipe do Palmeiras, as escalações do Palmeiras, do Flamengo também, inclusive que fazem nesse momento o trabalho de aquecimento. O Flamengo, sem novidades, tem Rossi no gol, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. E do outro lado, o Palmeiras também já escalado com Everton, Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Mike, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga e Piquerez. E a dupla de ataque, Breno Lopes e Hendrick Capela. Temperatura de momento, câmbio de jogo, tá bom do Maracanã? Como é que tá, Ramiro? Tá demais, aliás, estádio começa a lotar neste momento, a torcida do Palmeiras em massa aqui no estádio Jornalista Mário Filho e os torcedores do Flamengo também começando a chegar para daqui a pouco, 9h30, a bola rolar, as duas equipes em trabalho de aquecimento. Capela. Na voz dele, Ulisses Costa, vem aí, Brasil, terminando o jogo, São Paulo e Bragantino, vamos juntos com Flamengo e Palmeiras. No microfone da Bandeirantes, atenção. É com muita tristeza que Bruno Migliosi vai anunciar que, matematicamente, em breve, o América Mineiro estará na Série B no ano que vem, né, Bruninho? Nada de em breve, viu, Capela? Fim de jogo em BH. Acabou? Acabou. Ah, então acabou. América 0, Coritiba 3. O América está rebaixado para a Série B do ano que vem. O primeiro do Campeonato Brasileiro segue na lanterna. O Coxa tem 26 pontos, ainda sonha, respira por aparelhos do Coritiba, mas deve ser o próximo, né? Ah, sem dúvida alguma, mas que pena, hein? Uma gestão interessante, uma SAF, né? No comando do Marcos Salum. O América Mineiro chegou a flertar com alguma coisa mais longeva na Copa do Brasil, Sul-Americana, e quando foi olhar, foi tentar tirar a cabecinha para fora da água, morreu afogado, infelizmente, mas que o Coelho volte com mais força ainda em 2025. Mestre Alexandre Pretzel, tudo bem, Xandão? Boa noite! Boa noite, um grande abraço, mestre Zaidão, Manuel, toda a nossa equipe, ao Rogério, ao PDV. Sempre um prazer para Flamengo e Palmeiras. E aí, Xandão, tá circunspecto hoje? Não, tô só aguardando, terminou o jogo do Inter, tava vendo o Atlético também, terminou o primeiro tempo. O Bruno Migliosi não informa também o jogo do Inter, o jogo mais importante da quarta-feira ele não informou. Aí eu fico maluco também, né, cara? Mas não tem problema, estamos aqui. Xandão, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, Maracanã. E aí, Pretzel? Cara, vai ser um jogo, a gente espera que seja um jogo bom, porque nesse momento o que está acontecendo? O Bragantino está indo a 59 pontos. Esse é o primeiro jogo, então Flamengo e Palmeiras já vão entrar em campo sabendo o que o Bragantino fez, ou não. Ou com uma vitória do São Paulo, ou com um pontinho, ou até com uma vitória do Bragantino. Se o Bragantino ganhar, o Bragantino assume a liderança com 61 pontos, hein? O Palmeiras, se o Bragantino conseguir derrotar o São Paulo, o Palmeiras vai entrar em campo 2 pontos atrás do Bragantino. E o Flamengo já praticamente fora da briga. Então olha o que virou realmente esse jogo, São Paulo e Bragantino, mas os dois times vão entrar em campo quase sabendo, né? Porque quando eles estiverem começando o jogo vai ter o quê? 30 minutos do segundo tempo. Então vão ter uma base já
do que vai estar acontecendo. Então eu estou esperando um jogo bem interessante. O Flamengo tem com o Tite 2 derrotas e 2 vitórias, e ele pediu calma, porque quando ele perdeu 2 seguidas, né, pro Grêmio e pro Santos, já começaram a dizer, tem que mandar todo mundo embora, ninguém mais serve, e aí ganhou do Fortaleza, ele pediu calma, e o Palmeiras está em alta, né? Então acho que vai ser um jogo muito interessante. O Flamengo sabe que tem que ganhar para evitar qualquer tipo de problema e ainda sonhar com uma possibilidade de título, e o Palmeiras definitivamente é forte candidato a mais uma conquista. Capelães. Boa, Alexandre Pretti, nos comentários com o repórter Bandeirantes Pedro Ramiro, direto do Maracanã. E Ulisses Costa vem aí, mas calma, torcedor. Já tem toda a segunda etapa, direto da Vila Belmiro. Jogaço de bola entre São Paulo e Bragantino, é isso aí. São Paulo e Bragantino na Vila Belmiro para todo o Brasil. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os Fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é na cata, eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é na cata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com.
O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Futebol é com a Bandeirantes. 9h03. Estamos de volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Por enquanto, tudo igual na Vila Belmiro. São Paulo e Bragantino 0-0. Deixa eu dar uma passadinha rapidinha no campo de jogo. Os times voltaram aí do Vale. Bragantino de volta neste momento. São Paulo com os reservas já por aqui, viu, Capela? Daqui a pouquinho então a bola volta a rolar para a segunda etapa. Mestre Cláudio Zaidan, o que fazer, Zaidan? Lembrando, terminando o jogo do São Paulo, vamos juntos direto para o Maraca, para Palmeiras e Flamengo. Mengão recebendo o Verdão, Zaidan. Eu avançaria aí com o Luciano para centroavante, colocaria o Caio Paulista no meio campo. E se o Rato não melhorar no segundo tempo, ele pode até passar o Juan para a direita, com o Luciano de centroavante e o Caio Paulista entrando no meio campo. E no Bragantino, se ele quiser ousar mais, ver a vitória como objetivo, né? Porque afinal de contas está disputando o título, e o Palmeiras joga daqui a pouco, o Botafogo joga amanhã, o Grêmio joga amanhã com o Botafogo, muita gente disputando o título. O Bragantino tem de buscar a vitória, não pode ficar, o empate é legal, não é ruim, mas ele pode ousar mais. Ele tem Bruninho e Gustavinho no banco. Eu tiraria um dos volantes, colocaria um dos dois, ou Gustavinho ou Bruninho, e trocaria o Sacha pelo Borbas, Capelães. Ô Zaidan, você que nunca erra, apenas se equivoca às vezes. Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro, Zaidan? Agora, na lata. Palmeiras. Palmeiras campeão? É um palpite, é um chute. Né? É um chute. Pode ir na arquibancada, pode ir no ângulo, né? O Botafoguense, é difícil explicar isso em segundos, mas o Botafoguense finalmente está em paz. Né? Porque não tem aquela expectativa, né, surpreendente que foi produzida pelo primeiro turno, no primeiro turno. Então o Botafoguense está em paz. Se o elenco também ficar em paz, com a quebra da expectativa, com a frustração antecipada, talvez faça agora aquilo que ninguém espera que o Botafogo consiga fazer ainda. Maravilha, Zaidan. Bom, é o seguinte, então, os times estão voltando, estou com o monitor aqui à minha frente, lembrando ao ouvinte Bandeirantes, a bola rola 9h30 no estádio do Maracanã. Então, como o jogo é de suma importância para o Palmeiras, que busca a liderança do futebol do Brasil, e o Flamengo a mesma coisa, nós vamos fazer a dobradinha. Rogério Assis e Ulisses Costa. A bola vai estar rolando ainda para São Paulo e Bragantino, na Vila Belmiro. A Rádio Bandeirantes vai continuar informando a todo instante o que acontece na Vila, mas rolou a bola no Maraca. Vamos juntos para Palmeiras e Flamengo, Mengão recebendo o Verdão. Os times voltaram, tem mudança aí do Vale no São Paulo? Tem do Vale. Isso, daqui a pouco eu confirmo com a bola rolando, porque vai começar por aqui. Então vamos para os 45 minutos finais de muita emoção na voz dele. Direto da Vila Belmiro, explode canhão! Ok, João Paulo Capelanes, tudo pronto, vai autorizar Flávio Rodrigues de Souza. Eduardo Sacha vai dar a saída. Começa o segundo tempo em Bragança, em Santos, na Vila Belmiro, com a saída do time de Bragança, o Bragantino. Eu e você ligados na mesma emoção, e o Braga ataca, Sacha vira a jogada, Elinho na ponta direita, dominou, marcado pelo Pablo Maia, é rápido, balança de um lado para o outro, Adelan passou, ele não toca, Elinho para a área, a bola rasga de bico, Alisson tira, Léo Ortiz pega a sobra, bota essa bola para a ponta esquerda, domina no peito, fecha na marcação, Vitinho, tentou driblar, já sai do Rato, recua, dá a capixaba com Sacha, na área a bola, pediu, livre, cruzamento atrás, de bico para fora, Beraldo mandou para escanteio. Nessa chegada perigosa do Bragantino, agora Paulo do Vale. No São Paulo saiu 6 o Wellington, entrou 38 Caio Paulista. No Bragantino 35 Matheus Fernandes. Para a entrada do Thiago Borbas 18, saiu 16 Mosqueira, entrou 28 Vitinho. Escanteio, o Bragantino manda todo mundo para dentro da grande área do São Paulo. Minuto de jogo, segundo tempo na Vila Belmiro. Fechadinha na primeira trave, domina, Borbas para trás, de frente a Adelão, canhão para fora!
pé esquerdo de frente para a jogada. Ele sai lamentando com perigo contra o gol do São Paulo, Paulo do Vale. Com 1 minuto e 10 do segundo tempo. O Bragantino tenta mudar um pouco a postura, além das peças, né? Como eu disse, Thiago Borbas e Vitinho em campo. Pelos lados do São Paulo, Caio Paulista, as novidades do segundo tempo. Cláudio Zaidan, as mexidas feitas aqui na Vila Belmiro, 2 no Braga, 1 no São Paulo. Zaidan. Eu defendi a entrada do Caio Paulista. Acho que até no meio campo seria mais interessante para ter o Luciano de centroavante, melhorar a finalização. E no Bragantino, ele fez o esperado, ele quer jogar para ganhar. Tirou o volante, Fernandes, e colocou o Borbas com o Sacha fazendo o papel de meia agora, né? Aquilo que o Bruninho e o Gustavinho podiam fazer. Ele coloca o Sacha um pouco mais atrás e o Borbas de centroavante. E faz uma mudança técnica na esquerda, o Mosqueira pelo Vitinho, Canhão. Apertado, bico na bola, Aderlan tocou para fora. Sai arremesso, é São Paulo, ataque meio campo na ponta direita. 2 minutos e meio de jogo, 2:30 de jogo no segundo tempo. Rafinha já arremessa a bola na ponta para Rato. Tomou pressão, Capixaba dá no ombro e depois volta a bola para Cleiton na grande área. Cleiton pé esquerdo, bico à frente. Ela cai no meio de cabeça, tenta o toque, rebate a marcação do São Paulo. Recuperação, volta no meio para Sacha. Sacha toca a bola, faz o giro. Jadson é rápido, Luciano em cima dele. Toca Jadson, Capixaba vira no meio para Evangelista. Rafinha põe o pé, dá um bico no meio, Juan de cabeça tira, Léo Ortiz, dá pro outro Léo, Realp bica no meio para Borbas, ele sobe, ela bate na orelha dele, de cabeça volta a bola, Pablo Maia, aqui atrás começa o Arboleda, tá no seu próprio campo sozinho, entrada na grande área do São Paulo, domina, limpa, sai do Thiago Borbas, Arboleda, carrega, toca na ponta, deu um bico de cabeça, tira aqui atrás, Léo Ortiz, belo passe, pra Sacha, levanta a bola, tentou um chapéu, se lascou, Pablo Maia toca, rebate Beraldo, presentaço pro adversário, 3 minutos do segundo tempo, 0-0, abertura feita na ponta com a Adelan, que dá para Evangelista, na ponta esquerda, com Juninho Capixaba, na área Borbas, Vitinho encostou, ele tentou pintar, perdeu, Rato tomou, Rafinha pro Alisson, girou por dentro, dá Luciano, de primeira vira jogada Michel Araújo, de primeira para Caio Paulista, sai jogando no ataque o São Paulo aqui na esquerda, 3:30 do segundo tempo com 0-0, na ponta Michel Araújo, tomou pressão e perdeu a jogada, Elinho, uma recuperação de bola, com o time do Bragantino, Elinho tomou, na direita, Borbas, na área livre, pedindo o Vitinho, Sacha fecha, Borbas bateu prensado na marcação, defesa do São Paulo é quem rasga, toca à frente a jogada, voltou para Caio Paulista atrás, Beraldo Olivia, bota na ponta para Juan, a trombada Realp, cai Juan, nada de falta, trombada limpinha, domina pela ponta sozinho o Aberdan, já toca atrás com o Léo Ortiz, 4 minutos começando o segundo tempo na Vila Belmiro, São Paulo e Bragantino 0-0, e o Braga ataca de volta, Elinho, linha de fundo na direita, tentou limpar, balançou, ganhou, bateu pro gol, Rafael! Ele costurou na perna boa, canhota e mandou no bico do gol. Rafael grudou sem rebote. Paulo do Vale. Numa rara finalização do Bragantino no jogo, né? Agora sim, chutando no gol, porém ainda sem perigo. O Rafael muito seguro, encaixou a bola por ali, agora vai fazer a reposição, 0-0. Segurança, conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Léo Ortiz tira, dá para Realp, bico lá no meio campo. Alisson sobe, tentou, a bola bate no peito dele, fica na minha esquerda. Pablo Maia, toca no fundo, ponta esquerda para Michel Araújo. Tentou limpar, sai do Adelan, tentou. Jadson travou, Elinho na sobra, ganha pro Bragantino. Toca para Eduardo Sassi, ele tenta o giro, mas perde a bola. Alisson domina com o peito, com quase 5 segundo tempo. Na direita, na grande área, a bola liga de fundo para Wellington Rato. Domina, evita que a bola saia. Vem Capixaba, Rato de costas para marcação ao 5. Prendeu para tomada em cobertura por baixo, ele caiu, falta. Não, lateral só. Ou bola presa. O árbitro está marcando, atendendo o bandeira. A posse de bola é para o time do Bragantino na sua defesa. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro na 33ª rodada, Vila, São Paulo e Bragantino. 0-0, Bruno Miliozzi. E tem gol em Curitiba, gol do Fortaleza, que abre o placar contra o Atlético Paranaense. Guilherme faz 1-0 pro Leão contra o Furacão. Levanta Rafael na ponta de cabeça, rebate o Arboleda, tira, vem na ponta Luciano, prendeu a bola, toca a defesa, rebote e volta no meio, ó o passe, na ponta direita, Juan, limpou, Léo Ortiz, da cobertura, botou essa bola pra fora para escanteio. Ele conseguiu driblar quando ia tentar o chute pro gol, a defesa chega na cobertura e bota essa bola pra fora.
6 minutos de jogo no segundo tempo. E tome pressão do São Paulo, que segue para cima, aprontando e apertando o time do Bragantino. Paulo do Vale. E agora o Wellington Rato, batedor do São Paulo, sempre ele é o primeiro escanteio do segundo tempo. 6 minutos e meio, 6,5 segundo tempo. Rato no escanteio para o São Paulo. Pé esquerdo na direita, autorizado para o gol, desvio para cobertura. Ela passa pela grande área, que é com o Luciano na esquerda. Ele prende a bola, vai saindo direto, liga de fundo. É novo escanteio, Paulo do Vale. E o Rato atravessa a área agora, né? É o principal responsável pelas bolas paradas no jogo de hoje. Sai aqui do lado direito ofensivo para o lado esquerdo. Novo escanteio, o segundo na sequência. O Luciano tá ali, ó, se estranhando com o Elinho. 7 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. São Paulo para cima, para tentar ganhar o jogo. Escanteio, Rato cobra, pé esquerdo, ponta esquerda, na primeira trave, Sacha de cabeça. A bola sai da grande área, sobra do São Paulo, fica aqui atrás com Caio Paulista. Elinho dá pressão, Rafael, goleiro do São Paulo, sai da grande área. Caio toca a bola para Rafael, para cima dele Vitinho, bica Rafael, envia essa bola lá no alto, sobe de cabeça, Arboleda tenta, rebate de cabeça, Léo Ortiz, rebote tricolor ainda pelo meio campo com o Alisson. Ele é marcado pelo Evangelista, volta a bola começando no meio campo, para Beirando, que entrega a bola para Rafinha do outro lado. Torcedor, chegou a hora. Entra em cena os portaços. CSN Cimentos. Na hora de construir e reformar, vai de CSN Cimentos. Na direita, entortou na área, passe atrás, ia pegar de voleio. Pablo Maia, defesa, tira a bola, voltou para Sacha de cabeça, ele tenta o chapéu, adianta a bola e perde no equilíbrio. Ele foi para jogar, acabou perdendo. 8 no segundo tempo, 0-0 Vila Belmiro. São Paulo, Bragantino, 0-0. Pablo Maia domina na direita, belo passe para a linha de fundo. Fecha bem aberto nesse lado, pede à frente, tenta Juan, toca ao lado, Rafinha para a ponta direita. O Wellington Rato tem liberdade, trouxe para a canhota, levantou pro gol, alta demais, a bola passa, vai saindo de bico, botou para fora essa bola e arrumou essa bola pro São Paulo, Elinho. É para agradecer ele, porque essa bola é para linha de fundo de graça, escanteio tricolor, Paulo do Vale. Fazendo, acho que ele achou que estava em Cotia ainda, né? Porque, cara, não precisava, né? Essa bola do Rato com força, no que ela ia ali morrer pela linha de fundo. Não sei o que pensou o Elinho. Mostra um certo nervosismo do time do Bragantino, que briga pela liderança. Rato sempre ele na bola. 8 minutos e meio, segundo tempo na Vila, escanteio, São Paulo cobra. Vem o Wellington Rato para a grande área. Todo o time do São Paulo, Rato na bola, pro gol, desvio do Sacha, Caio Paulista, dominou, pé esquerdo pro gol, bate em Evangelista, completa aqui atrás, bate na ponta, tira Léo Ortiz, Eduardo Sacha não pega a bola, vai para fora direto pela linha lateral, arremesso, ataque do São Paulo, ponta esquerda. Peças para carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata, é tudo azul pela frente. 9h15 da noite, marcando o quinto sinal, Bandeirantes, horário de Brasília. 9 minutos de jogo, segundo tempo, Vila, por enquanto 0-0, São Paulo, Bragantino, Rafinha, na esquerda, essa bola muito alta, Pichoro de cabecinha no meio, errado o passe, tira aqui atrás, Léo Realpe, dá na ponta direita pro Elinho Corrêa, dominou na velocidade, marcado, tenta a finta, encarou Pablo Maia, brecou, parou, recuou a bola, dá pro Adelan, pede o goleiro Cleiton, Adelan, obrigado a voltar essa bola, perna esquerda, inverte a passada, entrega forte pra ponta esquerda, ela atravessada, fica do outro lado com o Léo Ortiz, domina o zagueiro aqui atrás, e abre a jogada para a ponta esquerda, bota na ponta, passe para Capixaba, encosta na ponta, Vitinho se apresenta no meio, bola pediu, domina a bola, Vitinho já recua, toca pelo meio campo, devolve a bola, sai atrás com o Léo Ortiz, quase 10 de jogo, segundo tempo, Vila, São Paulo, Bragantino empatando em 0-0, Léo Ortiz no meio para Sacha, na esquerda essa bola, para Capixaba, levanta a cabeça atrás, Rasteirinho no meio, ajeitou Borbas, pé direito bateu, travado, Caio Paulista tira, Elinho não domina, quase Borbas faz, domina Elinho na direita, sai do Michel Araújo, tá na área, entortou, pé direito, levantou pro gol, toque pra trás, vem Sacha pra fazer, bateu de voleio, ela bateu na marcação, voltou Capixaba, tentou, pico pro alto, ela vai saindo, quicou, Rafael chegou, mas ela já foi pra fora. Parecia Pebolim, o Bragantino teve 2 vezes o gol, Paulo do Vale. E tudo que não assustou no jogo até agora, assustou o São Paulo nesse Pebolim, como você bem disse, dentro da grande área, né? Cruzamento rasteiro, cruzamento pelo alto, bate e rebate, aquela coisa, né? Ali se alguém coloca o pé, se alguém tenta finalizar, o gol poderia sair. Escanteio, o Bragantino, Elinho cobra. 10 minutos e meio de jogo, 10 e meio de jogo, o Bragantino todo para dentro da grande área do São Paulo, por enquanto 0-0. Braga jogando pelo título, autorizada a cobrança da primeira trave.
Tira Michel Araújo, a bola voltou de bico, Rafinha corta mal, Elinho na sobra, levantou pro gol pra Sacha, cabeceia pra Help, toque atrás, ela bateu na cabeça do Caio Paulista, segue um escanteio. Ó, o Bragantino chegando e pressionando o São Paulo, novo escanteio na direita, Paulo do Vale. E segue o melhor momento do Massa Bruta no jogo, né? O São Paulo um pouco perdido ali na tentativa de afastar essa bola, não conseguiu, ela ficou nos pés do Elinho, que é quem corre agora ali pro outro lado. Lado direito de ataque, não, corre não. Corre, né? ele tá passeando. Passeando, numa verdade. velocidade. Vai lá fazer a cobrança. 11 minutos e meio, segundo tempo. Encostou Lucas Evangelista, Elinho cobrou Coutinho, escanteio. Dá bola para Evangelista, que entrega para Elinho de primeira. Levantou, Rafael saiu do alto, é dele. Subiu, grudou e pegou o goleiro do São Paulo. 11 e meio, segundo tempo. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan Vila. Aqui Zaidan, 0-0. São Paulo e Braga. O Braga tá melhor, hein, Zaidan? As mudanças feitas pelo Caixinha, Canhão, fizeram muito bem ao Bragantino. O Sacha agora tá no jogo. Ele estava sumidão ali como centroavante, agora jogando como meia, participando da organização, já deu 2 passes muito bons, tem o Borbas que é centroavante, o Bragantino marca mais à frente, mas o São Paulo não está morto não. O São Paulo conseguiu chegar 2 vezes com perigo, é que de novo falhou a finalização do São Paulo. Isso tem sido um problema desde o primeiro tempo, cara. Zaidan, o Dorival inverteu, ele botou o Rafinha na esquerda e o Caio Paulista na direita. O Rafinha tá aqui na esquerda, ó. Mas não deve durar muito tempo não, né? Porque ele tá colocando um destro para marcar um cara que geralmente corta pro meio, que é o Elinho. Mas eu acho que daqui a pouco o Rafinha volta para a direita, o Caio Paulista para cá. Eu teria colocado o Caio Paulista no meio campo, manteria o Wellington no jogo, cara. Sacha pressiona, Bernardo recua. Dá para Rafael, o goleiro sai com o pé, toca essa bola pro meio, não tem ninguém, ela fica fácil para Léo Realp. Tem gol, Milhose? Tem gol do Atlético Paranaense. O Furacão empata contra o Fortaleza em Curitiba. William Bigode vai pra rede, 1-1. E agora desinverteram aqui os laterais do São Paulo, né, Paulo do Vale? Exatamente, já volta tudo ao normal. Vem aqui para a esquerda para cobrar arremesso lateral, Caio Paulista. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Olha, remessa, tira aqui atrás da marcação, Jadson, Elinho pega o rebote com o Bragantino, enfia pela meia direita, de primeira Jadson tentou passe de bico para fora, essa bola tocada pelo Pablo Aia. 13 minutos e meio, segundo tempo, 0-0. Sacha domina a jogada de pé direito, levanta o passe na esquerda. 2 vão fechar deste lado, Vitinho e Juninho Capixaba. Bola passa para Vitinho, Vitinho deixa para Capixaba. No fundo, para a área, bateu, bate em Wellington Rato. Pressionou de volta Capixaba. Toca recuando, dá para Evangelista. 2 em cima, ele sai dos 2, dá com Sacha. Sacha a Jadson, abre a bola para a meia direita com Adeldan, que toca pro Elinho na ponta direita. Rolou para dentro da grande área. Jadson de costas, tentou fintar, cruzou para trás, a bola não tinha saído. De cabeça tira Beraldo, se sair escanteio, mas ela sai em lateral, não sai também não, evita que ela saia, Michel Araújo, não bico no meio para Juan, ele com Realp, vem Realp, de bico, bota para fora essa bola, o Adeldan, em lateral de novo, o Bragantino chegou apertando o Paulo do Vale. Mas agora o São Paulo responde até com uma certa raça, né, esse lance ali no limite, para que ela não saísse para escanteio do Pablo Maia, foi muito bem. E o tricolor tenta retomar o domínio do jogo. 14 minutos, Caio Paulista remessa, Beraldo bota na barriga e recua, dá para Rafael na grande área. Sacha marca o goleiro que traz papel da canhota. Já enfia na ponta essa bola para Michel Araújo. Ganha Léo Realp, tira, passa no meio Lucas Evangelista. Luciano pega, toca no meio, não tem ninguém do São Paulo. Sobra a volta com Juninho Capixaba. 14 minutos e meio, 14:30, segundo tempo, 0-0. Torcedor do São Paulo volta a cantar. A Vila já recebe um grande público. Muita gente que estava pelo caminho descendo a serra já chegou. Elinho na direita, com Braga ganha, levantando com Arboleda, botou o cabeção e tira a bola, vai para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque do Bragantino aqui pela ponta direita, com quase 15 de jogo, segundo tempo. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Jadson chegou para cruzar, enfiou o pé e mandou a bola no Canal 3. Direto essa bola vai para fora. Michel Lopes na mesa com Caio Martins na central técnica, marcando Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Placar da 33ª rodada na Vila. São Paulo, Bragantino empatando. Tá 0-0. Milhose. Confirmando o empate, 1-1 entre Atlético Paranaense e Fortaleza em Curitiba. Mais cedo, Coxa. O Curitiba bateu o América 3-0 em BH. O América está rebaixado para a Série B. Caio Paulista driblou, Elinho, Michel Araújo fecha no meio, carregou lá do esquerdo, bota no fundo, Juan dominou, bico da grande área na ponta, ganhou, tá na área dele, botou o bicão pra fora, escanteio São Paulo, Paulo do Vale. É o Caio Paulista que tomou umas 2 do Elinho por ali, agora
deu troco, né? Foi pra cima, fez a finta, achou o companheiro, corte do Aderlan e sempre ele, Wellington Rato, lado esquerdo, escanteio São Paulo. Para a grande área, Pablo Maia, para a grande área, Arboleda, para a grande área, Beraldo, já estão lá Luciano, Michel Araújo, escanteio São Paulo, Rato para fazer cobrança. 16 minutos do segundo tempo, 0-0. Rato na batida, autorizado, levantou pro gol de cabeça, para trás tirou Capixaba, no peito domina Vitinho, rasga ele bico, levanta essa bola para direita, é para Sacha, Rafinha chega à frente e ganha essa bola sozinho, domina aqui atrás meio campo do São Paulo. Sil renova sua energia a cada dia, Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Na direita, São Paulo, Luciano, enfia o Pernella, inverte a jogada para a esquerda, de Michel Araújo de cabecelinho, tira, sobe bem na marcação e ganha, dá para o Aderlan, enfia a minha esquerda, passe com o Lucas Evangelista, na ponta esquerda, fecha bem aberto e perde essa bola, parte à frente Vitinho, dominou Vitinho, tá na área, bateu no gol, fraco, Rafael, ela vai em cima do goleiro do São Paulo, Paulo do Vale. Bateu exatamente onde estava o Rafael, né? No canto do goleiro do São Paulo, não conseguiu tirar essa bola, desperdiça a chance, mas faz o Rafael trabalhar um pouquinho de novo. Ele já repõe com pressa, Rafael na esquerda, esse passe para Michel Araújo, marcado pelo Aderlan, girou, puxando pela camisa, insistiu, tomou, põe na área a bola para Rato, na direita domina, Léo Ortiz em cima dele, já sai da grande área, domina o Wellington Rato, espera a chegada do Rafinha, lá vem ele, descendo de táxi, toca de primeira Rafinha, devolve a bola pela meia direita, pro Alisson, não dá pro chute, de volta o passe para direita, para Rato, cortou para canhota, levantou pro gol, bate no Léo Ortiz, volta pro Rato de novo, Léo Ortiz insistiu, voltou Capixaba, evitando que a bola saia, de bico devolve, ela cai no campo de ataque do time do Bragantino, não tem ninguém do Braga, volta aqui atrás do Arboleda, novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. São 18 minutos de jogo no segundo tempo, Rafinha domina meio campo do São Paulo, bate prensado e reboteou no meio, bola voltou, Sacha, carrinho do Rafinha, Eduardo Sacha toma da canhota esse passe para Vitinho, na linha de fundo, Pablo Maia para cima, Vitinho ganha, bateu para trás, ela bate no Pablo Maia, vai para fora, em lateral essa bola saiu, é arremesso, ataque do Bragantino, 18 minutos de jogo no segundo tempo, 0-0, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. É lateral, ataque do Bragantino, vem para fazer a cobrança, Juninho Capixaba. O Vitinho pegou a bola só para enrolar, entregou para o Juninho Capixaba agora, 18 minutos e meio, segundo tempo. Capixaba no peito do Borbas, que toma dois na jogada em cima, marcando. Rafinha tira, voltou para o Juninho Capixaba. Ponta esquerda, rolou para trás para Sacha. Luciano tomba, de bico Olivia, tira o Wellington Rato, mas sem a falta marcada. O jogo parado é falta aqui atrás. Maracanã! É hora de Flamengo e Palmeiras. Aqui continua São Paulo e Bragantino. Esse jogo do Maracanã promete muito. Ulisses Costa. Legal! Rogério Assis segue acompanhando o jogo do time do São Paulo diante do time do Bragantino. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. A partir de agora, todas as emoções de Flamengo e Palmeiras para você. A Bandeirantes vem para escalar o Flamengo, Maraca, Rio de Janeiro. Manda pro ar, Ramiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre. Tudo bem, Ulisses? Ótima noite para você, ótima noite, um amigo ligado na Rádio Bandeirantes. A equipe comandada pelo técnico Tite, que busca agora a sua quarta vitória nas 6 partidas disputadas. Vai com Rossi no gol, Vecino a 17. No setor de defesa, Mateuzinho 34, Fabrício Bruno 15, 4 Léo Pereira e meia dúzia Ayrton Lucas. Do meio de campo, 5 Pulgar, Gerson veste a 20, é o capitão do time, Arrascaeta tem a 14 e o trio de ataque, 31 Luiz Araújo, 11 Cebolinha e 9 Pedro. O banco. Opções para o técnico Tite com Matheus Cunha, Santos, Wesley Varela, Rodrigo Caio, Pablo Cleiton, Igor Jesus, Ryan Lucas, Victor Hugo, Everton Ribeira e Gabigol. Escalão do Verdão, que quer o título do Brasileirão. Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.